Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Metamorfose Talks. Estreamos agora a nossa nova temporada. A gente teve vários episódios no ano passado e nesse ano a gente está começando isso num formato diferente. Eu como CEO e o humilde host desse programa, eu tenho a oportunidade de, às vezes, ter um gabarito desse aqui na minha frente para poder consultar, né? Eu acho que isso é um privilégio. Então, eu queria agradecer vocês pela disponibilidade de vocês e acho que fazer com que essa noite aqui, essa troca de conversa seja muito mais rica. Eu tenho aqui, só para vocês terem uma base do meu lado, Gimenez Silva. Gimenez, que atua no mercado de embalagens há mais de 35 anos, liderou empresas multinacionais, empresas nacionais, está há mais de 20 anos em posições estratégicas e há mais de 15 anos como CEO. Assumiu o compromisso aí recentemente, né, de conhecer o sul do Brasil, eu acho que tocar desafios aqui no sul do Brasil, está há 4 meses como CEO da Strauplast também, e aí o grande objetivo é um foco no crescimento e a abertura de novos negócios ali também. Esse cara aqui que está comigo, o Gimenez, tem vivência em reestruturação, em planejamento estratégico, implementação de governança, abertura de novos negócios, M&A, desenvolvimento de times e mentorias profissionais e empresariais. É formado em Ciências Contábeis, tem pós-graduação em Finanças pela FGV, Educação Executiva pela Dom Cabral e pela Kellogg Business School, e também tem formação de conselhos também pela Dom Cabral, né? Isso Tudo mesmo. Bem, Gimenez? Tudo bem, você, muito obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar aqui com essas feras aqui, com todos vocês. Prazer é nosso aqui estar te recebendo. Se não fosse só, eu tenho aqui no centro outro cara aqui que é de tirar o chapéu também. O Eymar, acho que eu conheci em 2013, eu tive o primeiro contato quando eu trabalhei numa empresa de marketing que começou a atender a Água da Serra lá atrás. Assim. MDO? Não. Não, eu acho era Fruto na época, assim, há muito tempo. Trabalhei na época que eu era designer, assim. Aí a minha trajetória foi dali para frente, assim. O Eymar iniciou carreira como bancário, né, Eymar? O gerente mais novo do Banco do Brasil. Não, Banco Bamirindos. Bamirindos. Com 21 anos, eu era gerente geral de agência na época que não existia computador. Né? Era tudo manual. A maior área dentro do banco era almoxarifado. Tamanho era o tanto de formulário, talonários de cheque, coisas assim. Depois, com 26 anos, montou a Hábil, assessoria e consultoria, né? Isso. E aí, se especializou na reestruturação de empresas e liderou mais de 50 reestruturações, isso, né? Isso. Uau, trajetória, né? Trajetória. Atualmente é diretor superintendente e faz parte do conselho administrativo da Água da Serra. Né? Isso, perfeitamente. É formado em ciências econômicas. Aí a gente fala também, você mesmo falou que educação não conta muito no gabarito, mas é formado em ciências econômicas, ciências contábeis, administração, especializado em finanças, pós-graduado em gerenciamento de risco e pós-graduado em custos e formação de preço de venda também. Que o gabarito. Seja bem-vindo. Tudo certo aí? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que estão presentes. E vamos bater um papo, aprender um pouquinho, né? Uns com os outros. Também tenho aqui um cara que é difícil de ter agenda também, né? Mas, prazer estar recebendo o Felipe. É um cara que faz tempo que a gente já queria também conversar aqui, e aí eu acho que deu certo o momento. Quando a gente reuniu o novo formato, quando a gente viu que ia seguir para um novo caminho no Talk, conciliamos as agendas, a gente conseguiu conversar mesmo. E tenho aqui ele, um cara que é uma grande inspiração, autor de um livro excelente, não sei se vocês já leram, mas o livro é excelente, Felipe Colombo. Felipe que tem mais de 21 anos de experiência na gestão, atua desde 2013 como CEO da Anjos Tintas também, é formado em administração, com ênfase em marketing, é conselheiro profissional também de outras empresas, tem um MBA em administração de empresas, cursado nos Estados Unidos, China e Emirados Árabes, e além de ser um grande investidor em outros negócios também. Um ponto importante, assim, acho que se deixasse a gente ia falar bastante sobre esporte aqui, porque eu acompanhei toda a trajetória quando completou o Ironman em 2022, né? Isso. 2022. É autor do livro Gestão Profissional na Prática, né? Grande livro, acho que vale a leitura, a gente vai ter aqui também, vai disponibilizar. E um triatleta. Falando assim, né? Um cara que tem aposentado, ex-triatleta, aposentado agora. Felipe, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo aqui também. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, bater um papo com vocês e trocar experiência aí com essa galera aqui que vai agregar demais. Bacana. Bom, o objetivo que a gente veio para conversar hoje, eu acho que não reunir vocês à toa, né? Tipo, a gente tem 3 gabaritos, 3 cadeiras que a gente está dentro da empresa e eu falei pontos em comum.
A gente fala de um CEO de uma empresa, CEO de outra empresa, CEO de outra empresa. Eu meramente sou CEO daqui também, então tenho os meus créditos aqui. Somos CEOs. Somos CEOs. Eu queria começar, acho, fazendo uma pergunta aberta para todos vocês, e aí eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês sobre, de fato, o tema desse nosso talk. Qual que é o papel do CEO? Por que eu pergunto isso? Assim, muito da audiência que vai estar ouvindo a gente, o pessoal que está aqui também, né, mas principalmente o pessoal que vai estar vendo esse conteúdo, ele é bem direcionado para pequenas e médias empresas. E aí, às vezes, a gente tem muito essa confusão do cargo do LinkedIn, né, que se nasceu. Mas, na prática, qual que é o verdadeiro papel do CEO dentro de uma empresa? Felipe, eu começo? Eu queria ouvir eles primeiro para... Cara, eu acho que o papel do CEO tem vários papéis, né? O CEO tem vários papéis dentro de uma organização, mas eu penso que um dos principais papéis do CEO é gestão de pessoas. Contratar pessoas alinhadas com a cultura da empresa. Eu costumo falar que o CEO ele deve ser o guardião da cultura da empresa. Ele tem que ser a pessoa que vai colocar gente dentro da empresa alinhado com os propósitos, com a missão, com os valores da empresa, né? Porque de nada adianta tu ter lá no papel escrito a tua cultura, os teus valores, se na prática isso não acontece. Então, contratar gente e ter gente boa na tua equipe é o que realmente vai fazer a grande diferença. Hoje eu lá na Anjo eu brinco com o meu papel. Hoje eu tenho um papel operacional muito pequeno na Anjo. Hoje a única área operacional que responde para mim é gestão de pessoas. E aí depois eu tenho todos os diretores de unidade de negócio que também respondem para mim, mas eu não tenho papel operacional ali. O meu papel é fazer que essa turma brigue o menos possível. Cara, tem discussão, tem troca de ideias, tem debates acalorados, mas meu papel é que eles briguem o mínimo possível e que a gente consiga remar todo mundo no mesmo caminho em direção aos nossos objetivos do planejamento estratégico. Então, dito isso, eu falo que eu tenho que construir uma empresa que não dependa de mim. O papel do CEO é construir uma empresa que não dependa dele. Porque eu posso sair daqui, dessa conversa agora, pegar meu carro, vai para casa, bater e morrer. Uhum. E se eu construir um negócio que dependa exclusivamente de mim ou da minha genialidade, primeiro, o negócio vai estar limitado a mim, e tem gente muito melhor que eu no mundo, tem muita gente melhor que eu lá dentro da Anjo, então eu não posso limitar a empresa à minha capacidade. E segundo, tem 700 pessoas que dependem diretamente da Anjo. Se eu morrer e eu tenho uma empresa que depende de mim, é um egoísmo imenso eu fazer com que essas pessoas percam seus empregos, percam sua remuneração e acabem prejudicando a vida de mais de 700 famílias. Então eu acho que o CEO é muito disso, construir um negócio que não dependa dele e colocar gente boa, alinhada com a cultura, que saiba, a gente estava falando antes aqui, não adianta ter só a teoria, né? Tem que ser gente que saiba fazer, tem que ter sangue no olho e vai lá e faça acontecer. Bota a pele no jogo e faz, né? Mas tem muitas outras coisas que eu tenho certeza que eles vão contribuir. E olha como é que é um ponto legal, assim, eu acho que já a primeira frase de livro, né? Tipo, o CEO tem a responsabilidade de fazer com que a empresa não dependa dele, né? Criar algo que não dependa de si. Totalmente zero vaidade e totalmente foco no que realmente importa ali dentro. Eymar, qual que é a tua visão sobre o papel do CEO dentro da empresa? Eu acho que o papel do CEO tem muito a ver com o que o Felipe colocou, mas hoje até moda, conseguiram condensar esse papel em poucas palavras, né? Que é promover o desenvolvimento sustentável. Para você conseguir promover isso, não é só a empresa gerar resultado, é estar promovendo a marca, é estar participando da comunidade efetivamente, com ações que tragam um retorno não somente econômico para a comunidade, é tratar do meio ambiente, é tratar da marca, é você ter uma empresa que pense em perpetuidade, não em ganhar dinheiro no momento. Então, isso vem muito de encontro ao que o Felipe colocou e eu apliquei muito na minha vivência e reestruturação, sempre acaba com o Balance Scorecard. Famosa ferramenta. O famoso BSC. Para quem não conhece, tomara que todos conheçam, o Balance Scorecard nasceu quando os Estados Unidos estavam perdendo a concorrência para o Japão, e eles contrataram um executivo, que era da Price na época, para entender o porquê disso. E ele criou uma visão que não é um dashboard, chamado Balance Scorecard, onde você vê a empresa sobre 4 perspectivas.
financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. A lógica é mais ou menos isso, e aí vem de encontro ao que você falou. Se eu conseguir identificar e reter os melhores profissionais, os meus processos vão estar bem conduzidos. Se os meus processos estiverem bem conduzidos, o meu cliente vai fidelizar e querer comprar de mim. E se essas 3 perspectivas acontecerem, a financeira é só o resultado. Ela se retroalimenta. Então, quando a gente vê uma empresa e olha na ótica de que a minha empresa vê primeiro o resultado financeiro, ela não é perene, ela não tem perpetuidade. Ela obedece uma curva de nascimento, crescimento e estabilização e decréscimo ou morte. Então, esses aspectos são muito maiores e mais desafiantes para o CEO do que você pensar na empresa como um pedaço, seja ele financeiro, seja ele processo. Você tem que pensar num todo. O meu grande sonho é um dia conseguir montar uma empresa de autogestão, que seja um organismo vivo que se autogerencie por indicadores. Eu ainda vou publicar um livro sobre isso, estou com os caras bons de TI para a gente entender direito a inteligência artificial e o grau de BI que se precisa ter, de indicadores, para que a estatística e ciências atuariais consigam, com esses indicadores todos, planejar o teu futuro. Porque aí você consegue eliminar a parte emocional da gestão. E esse talvez seja um dos grandes desafios, principalmente para um CEO que assume uma empresa de gestão familiar. Que é um grande ponto também que a gente vai conversar bastante sobre a gestão familiar. Todos aqui, eu acho que basicamente vêm de empresas que têm uma gestão familiar. Por mais profissional que a gente tenha tornado elas, né? Mas vem desse caminho também. Né? Então, eu resumiria o CEO hoje com a grande responsabilidade de promover o desenvolvimento sustentável, porque ele vai estar abrangendo todos os aspectos da empresa. Bacana. A gente fala bastante dessa questão de liderança, questão de crescimento, né? Então, liderar para o crescimento pode ser um caminho. E para ti, Gimenez, qual que é o ponto de Sobrou vista? pouco para mim, né? Depois eu começo daqui, tá? Daí a gente dá uma... Eu acho que o resumo é esse mesmo. Acho que o papel do CEO principal é criar valor para o negócio que ele está tocando, né? E criar valor justamente no curto prazo, que é o DRE, que é o resultado ali do lucros e perdas, mas não só isso, é criar valor no equity, né? Você realmente criar valor para que a empresa, o equity da empresa tenha um valor maior. Se eu for realizar a empresa, ela tem um valor maior reconhecido, seja pela marca, seja pelo time, seja pela governança, pelos produtos, pela inovação. Então eu acho que esse é o principal, né? Criar valor. Eu lembro recentemente de ter ouvido o Flávio Augusto comentando, e eu acho que está muito certa a análise dele. Ele diz o seguinte, que o CEO ele tem que ter a capacidade de juntar um grupo de pessoas com perfis diferentes, com backgrounds diferentes, com opiniões e objetivos diferentes, e juntar todos eles para convergirem na busca de um objetivo comum, né? Então eu acho que esse aí é o grande papel, né? O CEO, na verdade, ele funciona como um hub, porque ele tem vários stakeholders, né? Ele tem lá o acionista, tem o conselho, quando a empresa tem o conselho, ele tem os funcionários, ele tem os clientes, os fornecedores, tem o governo, e cada um o interesse individual. E o CEO ele tem que ter a habilidade de gerenciar tudo isso para atender as expectativas de cada um desses stakeholders. Pegar todos esses recursos, exatamente, né? Pessoas, finanças, tecnologia, tudo. E hoje agregou mais um, né? Que é o consumidor. Que é o cliente, né? Hoje, mais do que nunca, o consumidor não vê mais só a qualidade do produto. Ele começa a ver a marca, o que a marca faz em prol dele. O que entrega de valor mesmo, né? Só além do produto. Exatamente. Um ponto bacana que eu queria entender, se a gente vai encaminhar agora, mas queria ouvir de ti um pouco, Gimenez, já que está um mais recente aqui, né? E daí o pessoal vai ter gabarito para falar.
4 meses na frente de uma empresa familiar, com novos desafios, assim, reestruturar, direcionamento de crescimento, de novos negócios. Como é que está sendo esse desafio de entrar numa empresa que às vezes tem uma cultura diferente, né? Vem de São Paulo, Grande Centro, Sul do Brasil. Como é que está sendo esse desafio? Sempre que você assume uma nova responsabilidade numa empresa diferente, o grande desafio do CEO é justamente conquistar a confiança e a credibilidade, principalmente da equipe, né? Porque dos outros stakeholders, naturalmente, eles te avaliaram para te colocar naquela posição antecipadamente, mas o grande desafio é você conquistar a confiança e a credibilidade do time, porque é com eles que você vai entregar aquele objetivo a qual você se propôs, né? Então, o que eu costumo fazer ao ingressar numa nova organização, eu não costumo fazer grandes mudanças iniciais, porque eu entendo que isso pode causar rupturas. Então, o primeiro trabalho é um trabalho de reconhecimento, de compreensão da cultura real, que não é a cultura que está na parede, é a cultura que está no comportamento, está ali realmente no chão da companhia. Esse é um ponto bom para a gente falar depois também. Então, compreender a cultura, compreender o ritmo, compreender o estilo. E num primeiro momento eu procuro me alinhar com esse ritmo, né, para que haja o menor atrito possível, até que eu consiga apresentar um plano, trazer o time para o meu lado, compreender naquele time que vai trabalhar comigo quais são as pessoas com que eu já posso construir uma aliança, quais as pessoas que eu vou ter um pouco mais de dificuldade, então eu tenho que intensificar o processo de comunicação e aproximação. E aí, conforme o tempo vai passando, a segurança, o controle da situação vai aumentando, você vai conseguindo imprimir o teu ritmo, o teu estilo de trabalho, né? Então, acho que o desafio principal é esse, como fazer essa transição de uma maneira que não haja rupturas. Obviamente que no momento que você coloca, que você imprime aí o teu estilo e o teu ritmo, algumas pessoas podem não querer continuar na organização, mas isso faz parte do processo. O trabalho do CEO é justamente fazer com que seja o mínimo possível, né? Dar oportunidades, desenvolver, para que as pessoas possam ter a capacidade de acompanhar essa nova realidade. Mas até se não está alinhado nesse crescimento e nessa direção, é até um favor, né? Exato, exatamente. Faz parte do processo. Se não queira participar dessa direção, exatamente. Se foi vendida a ideia, foi implementado, foi respeitada a cultura da empresa. E gostei do que tu comenta, assim, né? Tipo, primeiro entende estratégia, porque a famosa estratégia, a cultura come estratégia no café da manhã, né? Exato. Então, e, mano, acho que tivesse um desafio parecido assim também uns anos atrás, né? Eu, como já são 50 na história, né? Talvez tenha algumas diferenças no aspecto de análise do negócio. Então, sempre, um primeiro momento é o regime de imersão, né? Levantamento, análise, planejamento, para depois vir a execução. Mas nesse contexto vem tamanho da empresa, que geração da gestão que está à frente do negócio, quantos são, a característica de cada um, porque uma empresa familiar, sempre os funcionários vão ver o dono como autoridade, né? Como autoridade máxima. Então, o primeiro caminho, depois de feito esse levantamento, análise e planejamento, é convencer o sócio que trabalha no negócio que ele é um empregado, das 8 às 6 da tarde. Senão nada vai funcionar. Exato. Nada vai funcionar. Então você tem que desenhar um perfil do cargo dele, a remuneração tem que ser uma remuneração do mercado, e das 8 às 6 da tarde ele tem que se comportar como qualquer outro funcionário ou aceitar ser demitido. Porque senão o funcionário sempre vai ver ele como o dono. Você chega e manda, o dono manda fazer outra coisa, acabou teu planejamento. Então, primeiro você precisa mostrar autoridade, é o que a gente chama de ter a caneta cheia, né? Muitas vezes você não tem tempo de convocar reunião com o sócio para implantar um planejamento. Então, se você foi chamado para reestruturar, a primeira coisa que você tem que ter é caneta cheia. Autoridade máxima. Máxima. Inclusive com os sócios. O sócio, muitas vezes, no caso da Água da Serra, e tem alguns aqui que conhecem e já tiveram lá,
Os sócios se reportam a mim. E vale mais o meu não do que o sim deles. Então, algumas questões de sociedade, como o princípio da entidade, e saber que são instituições diferentes, uma é uma pessoa jurídica, a outra é uma pessoa física, e isso não se mistura em momento nenhum, a não ser em assembleia para ver o que vai fazer com as sobras, porque você não é dono da empresa depois das 6, mas até 6 você acaba sendo o dono da empresa. Porque, por exemplo, ela tem responsabilidade civil sobre os atos da empresa. Principalmente as questões fiscais, nós, CEOs, respondemos antes do que o próprio sócio com os nossos bens. Tá com a responsabilidade de sócio, do mesmo jeito. Sim. Então, é incabível que alguém traga você para reestruturar para obedecer a ordem de alguém. É lógico que você precisa respeitar a cultura da empresa, o DNA, e aí entram vocês até com a questão de branding, para entender quem eu sou. Exato. Porque quando você pega uma empresa com a idade, por exemplo, da Água da Serra, que fez 81 anos, todo mundo fala, o que é a Água da Serra? Tradição. É laranjinha e tradição, né? Todo mundo é tradição. Tem mais de 30 anos é tradição, daí sai aquele selinho, né? 30 anos, 40 anos e tal. Mas você vai lá dentro, ninguém sabe. Você pergunta, bom, o que é a Água da Serra? A Água da Serra é a tradição, a laranjinha, eu cresci tomando laranjinha. Mas na prática não é. É qual é o DNA da empresa. Tradição complementa isso. Mas qual é o DNA efetivo? Porque como é que se planeja uma empresa se você não sabe o DNA dela? Como é que você vai fazer um planejamento de marketing? Como é que tu vai tomar decisão ali sem saber? Você vai investir valor no quê? Qual é o planejamento estratégico que você vai fazer? Baseado na tradição, porque é antiga? Então, essa questão de reestruturação e de você assumir uma empresa, você tem que conhecer a empresa no detalhe. E é muito importante você não entrar achando que sabe mais do que quem está lá. Porque senão você está afadado a não dar certo. Então, os dois grandes desafios é agregar a equipe, como ele colocou, e num primeiro momento, muita energia com os sócios. Você tem que educar o sócio para poder, de certa forma, educar os colaboradores. Precisa conhecer também muito, né? Muito. Eu teve empresa que foram me receber armado. Sócio de empresa. É porque é um nível de proximidade e confiança que exige para poder justamente cumprir esse papel. É porque qualquer empresa, enquanto está bem, o nível de conflito é menor. Né? Agora, começou a ter muito sócio no negócio e começou a não gerar os resultados esperados, aí começam acusações, conflito de interesses, porque você não trabalha, porque eu ganho a mesma coisa que você, mas você não faz nada. Isso é típico de empresa familiar. E não dá para você ficar acomodando essas situações. Então, é na base da energia mesmo. Ou trabalham pela empresa, todo mundo como funcionário das 8 às 6, e a gente vai buscar resultado para vocês distribuírem em assembleia. Então não faz sentido. Você não vai reestruturar nada. Ou demite o que faz um favor para a empresa, né? Sim. Por isso que existe assim, quando você contrata uma consultoria, geralmente os funcionários já vêm, pô, mais um de terninho, né? Mais um para me encher o saco. Os caras não entendem nada, vai querer vir aqui me ensinar o meu trabalho. Mas por que é isso? Porque muitas vezes falta energia e o cara que é contratado, quando o dono da empresa falou para ele, não gostei disso, ele, tá bom, pensando melhor, também não gostei. Por quê? Porque ele tem um bom contrato, não quer perder o contrato. Uhum. E aí não dá resultado. Então, assim, o grande desafio é pôr as pessoas no lugar certo. Cada um no seu lugar e que cada um esteja ciente da sua responsabilidade do início ao final. E o sócio tem que ser educado de tal forma que ele fale para o empregado que ele não é dono. E não é fácil fazer isso, tá? Porque você pegar alguém que está lá dentro há 40 anos e falar,
você tem que se portar como um profissional, porque o teu empregado vai te ver sempre como dono e obedecer o que se mandar fazer errado, então não adianta nada. Então, eu acho o maior desafio educar o dono. O maior desafio que tem para qualquer trabalho de estruturação é educar o dono. Desde que não seja o Felipe, né? Porque o Felipe já é. Eu fui educado, né? Lá é um case de sucessão, não de herança, né? Por isso que não entra a consultoria ali, né? Porque já tá. Mas tem lá também, para outras áreas específicas e tal. Exato. Mas por isso que tem essa educação e estrutura de entender esse movimento que naturalmente é o que é necessário para dentro da organização. Felipe, aí a gente vai para um caminho também de sucessão, de assumir uma gestão novo, com toda essa visão, a responsabilidade de uma empresa que tem, acho que a Anjo está faturamento dos bi também, né? Uhum. Como é que é esse desafio? Cara, o nosso case foi um case um pouco diferente desses dois citados aqui, né, da Stroll e da Água da Serra, mas tem muita similaridade também. A Anjo começou em 1986, né, o Beto foi o fundador, meu pai, e a Anjo veio crescendo, assim, cresceu muito, muito rápido no começo, por capacidade e competência do meu pai e da equipe toda que estava naquele momento. Só que chegou um momento da empresa, e aqui eu vou citar dois momentos bem críticos da empresa. Um deles foi quando, lá em 1999, a gente teve um problema muito grande lá dentro da empresa e a gente foi obrigado a nos profissionalizar. Se a gente não fizesse, ou profissionalizava e arrumava a casa, ou fechava as portas. Então, que problema? Foi um problema de uma multa que a gente recebeu, porque a gente estava fazendo um procedimento fiscal errado. A gente não sabia que era errado, estava sendo orientado por uns contadores lá de Porto Alegre. E foi aquela questão do IPI, que caiu todo mundo lá, e a gente caiu tudo na época, deu um faturamento anual de multa para nós. Caramba. E aí nós falamos assim, e agora, o que a gente vai fazer? E assim, cara, a gente está fazendo errado, vamos assumir o que a gente fez e vamos arrumar a casa. E aí a gente começou a profissionalizar a empresa lá em 1999, e aí começamos a arrumar a casa lá. Eu entro no negócio em 2003 para 2004. Foi quando eu entrei oficialmente. Eu cresci lá dentro, ajudava a tapar latinha de massa plástica, ajudava todos os processos, atrapalhava também. O quintal de casa é esse, né? E aí, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu entrei oficialmente na empresa e comecei a me preparar para ser o CEO, porque eu queria. Com 14 para 15 anos, eu achava que eu queria ser o CEO e comecei a me preparar. Eu tive a sorte de eu achar que eu queria uma coisa e eu realmente queria, né? Eu tive a sorte de acertar um chute. E eu comecei a me preparar, e aí em 2010 para 2011 surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos para fazer um mestrado. Conversei com o Beto falou, não, o Beto meu pai, né? Conversei com ele falou, não, vai lá, eu te apoio, mas desde que tu vá e volte, não vai ficar por lá. Eu disse, não, beleza, eu vou e volto. E aí eu voltei. Quando eu voltei, nós estávamos preparando um outro diretor para ser o CEO da empresa e acabou que não deu certo aquele diretor por conta de alinhamento com os outros diretores. Os outros diretores falaram, olha, se esse cara assumir, a gente está fora. E aí o Beto falou, pô, e agora? Quem é que vai assumir? E aí começamos a avaliar as possibilidades e ele falou, não, tu vai assumir porque tu está muito alinhado com a cultura da empresa. E eu entrei na empresa e assumi como CEO em 2013. E ali foi uma virada de chave muito grande do negócio. Não porque eu fiz mudanças na empresa, eu mudei pouquíssimas coisas na empresa, e pouquíssimas mesmo. Só que eu imprimi um ritmo diferente. E que foi falado de ritmo diferente, tem gente que não se adapta, né? O Beto, ele estava numa fase da vida dele de fazer caminhada de Compostela, de ir mais devagar, não trabalhar tanto. Quem quiser acompanhar é o filósofo, e o líder... o filósofo peregrino, né? O filósofo peregrino, o Instagram dele. Ele está indo, inclusive, esse ano, acho que é a 15ª vez fazer o caminho de Santiago, algo assim, 800 quilômetros caminhando. E aí ele estava nessa fase de vida muito desacelerado. Quando eu assumi, eu sou um cara extremamente acelerado, o oposto daquele momento da vida do Beto. O Beto, no começo, também acelerou muito. E aí eu comecei a acelerar a empresa, acelerar, e teve gente que não se adaptou. E dali para frente, quando eu assumi, em 2013, quando eu assumi a Anjo,
a Anjo era 10% do que ela é hoje, o tamanho. A gente cresceu muito nesses 13 anos que eu tô nesses 11 anos que eu tô como CEO. E ali foi um momento de virada de chave muito grande. A gente pegou muitos processos manuais e começamos a padronizar processos, estruturar o nosso BI, criar gestão por meritocracia, criar essas equipes autogerenciáveis que o Eymar falou. A gente ainda não está no ideal, tem muito para evoluir, mas a gente conseguiu começar esse movimento e as pessoas começaram a entender isso, começaram a entender. E aí a empresa foi crescendo e se profissionalizando, e hoje, apesar da empresa ser familiar, e por ser familiar tem diversos desafios, tem gente que está na empresa há 30 anos, nós temos profissionais que estão na empresa há 30 anos, há 15, há 20 anos tem muita gente, acima de 15 tem muito, tem gente que fala assim, pô, na época do Beto não era assim, na época do Beto aquilo. E é normal, faz parte do jogo, assim, na época do Beto era a época do Beto, agora é outra época. Então tem que se adaptar e jogar o jogo de uma forma diferente. Mas eu gosto muito de trabalhar em empresa familiar, participo de conselho de outras empresas familiares também, e eu acho que tem mais benefício do que malefício se conseguir estruturar um modelo de gestão onde os sócios estão alinhados, trabalhando, querendo trabalhar, né? Exato. E depende muito da fase da vida. Se forem sucessores e não forem herdeiros. Né? Exatamente, perfeito, colocação perfeita. Tem que ser sucessor, não herdeiro, né? Eu acho que o papel da liderança daí também, dentro dessas empresas, quando vai para a empresa familiar, é entender, como o Eymar comentou, o seu papel dentro da empresa. E todos, eu acho, até ter o ego mais de todos, quererem o mesmo crescimento da empresa e não confundirem, eu acho, o ego com a vaidade em alguns momentos, e aí isso virar mais um ruído e um conflito do que um crescimento, né? Vejo em bastante clientes, assim, até que a gente trabalha, esse movimento de muitas vezes existe só uma disputa de ego e não é uma decisão olhando para a empresa, não porque é certo, mas é porque já criou um ruído aí ao longo do tempo e aí acaba morrendo um negócio que tinha muito futuro para acontecer. E é uma coisa muito interessante, porque cada pessoa que está na empresa tem um motivo por estar na empresa, e são motivos diferentes. E como é que tu faz pessoas com motivação diferente dentro da tua empresa seguir no mesmo caminho, no mesmo objetivo? Eu brinco que tem gente que está lá na Anjo porque é legal trabalhar na Anjo, tem gente que está na Anjo porque a Anjo paga legal e tem um programa de participação nos resultados bem agressivo, e tem gente que está na Anjo porque é perto da casa deles. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou motivar 3 pessoas com ambições e motivações diferentes a ir remar para o mesmo caminho? Então, tu tem que conhecer muito das pessoas que estão lá para fazer que essas pessoas realmente trabalhem da forma que devem trabalhar, coloque elas no lugar certo para que todos consigam ir para isso é tão difícil que isso tudo que a gente fala... Falar é simples, né? Falar é simples. Eu já ia pedir para vocês continuarem nessa mesma conversa, que eu queria entender isso aí, ó. Como é que eu faço? Eu tenho o meu objetivo de empresa e eu tenho o objetivo de cada pessoa, individual, cada um tem seu sonho ali dentro, né? Mas como é que eu faço para alinhar a métrica que eu quero, o indicador ou o resultado que eu quero com essa cultura, com esses desejos, com esses sonhos aí? É extremamente complicado. Tudo que você falou agora a gente traduz em engajamento, né? Para vocês terem uma ideia do quão complicado isso, a empresa que tem maior grau de engajamento no mundo chama-se Apple. 58%. Ou seja, Apple... Que é a Apple. 58% dos colaboradores estão engajados no projeto da empresa. Então, isso que você falou é o grande desafio. Meritocracia é um grande desafio para você implantar. Porque é uma faca de 2 gumes. Se você dá mérito para um de forma errada, você estraga 2, 3, 4. Eu acho que tem muita gente que não segue por mais medo de errar do que o risco de assumir o programa, um incentivo. É que é difícil você medir meritocracia. É muito difícil, não é fácil. Para cada departamento da empresa, porque hoje, quando você fala, por exemplo, em qualidade, o que você pensa em qualidade? Depende, eu acho que é subjetivo, depende da percepção, né, de cada um. É mais de percepção do que de... Mas se você trabalhar a nível de empresa, quando você fala em qualidade, você trata desde a forma
que a tua recepcionista trata uma pessoa. 300, tudo, né? Tudo. E não só o produto que você está vendendo. É a forma, não adianta nada eu fazer um branding e dizer que eu sou uma coisa, aí chega lá, minha recepcionista não dá a mínima atenção pro cara, ou alguém fica pendendo de dar um retorno, não dá retorno. Aí vira duas caras a empresa, né? Então você precisa ter certificação de qualidade. E como que você certifica? Montando modelos. Mas mais do que montar modelo, é você ter formas para medir se esse modelo está sendo executado. E você não pode perder a oportunidade de criar relatórios de não conformidade interdepartamentais, porque para cada falha você tem um BI. Mas isso tem que ser público entre todos. Olha, um dos méritos, tanto por cento da meritocracia, vai ser em função de relatório de não conformidade, e quem tiver não conformidade, cumprimento de prazo de resposta dessa não conformidade. Então, tem diversas sistemáticas de meritocracia, mais elaboradas, e umas não precisam nem ser tão elaboradas assim. O que não pode é você errar. Se você errar, ao invés de você engajar, você começa a perder. Ganhar força para alcançar o objetivo, se perde cada vez mais. Perde, porque se você fizer errado, o cara fala, tá bom, para ter mérito eu preciso ser ruim, então eu vou ser ruim também. Né? Gimenez, qual a tua opinião nisso? Olha, eu acho que a solução aí ainda não foi encontrada. A gente não tem a solução. O que a gente tem são pistas, né? Se tivesse, né? Ninguém estava aqui trocando ideia. Todas as empresas teriam seus problemas com mão de obra resolvidos. E a verdade é que a mão de obra hoje é um dos maiores problemas de todas as empresas, e não é só daqui, é do país, é global. O que eu entendo? Eu entendo que o ser humano ele é movido a compensações, né? Eu sou da época do estilo de liderança do comando e controle, né? Eu sou da época do estilo em que a companhia era o sujeito passivo. Você procurava a empresa para trabalhar, né? E eu lembro o meu primeiro emprego, eu lembro da minha mãe me dizendo, entra lá, trabalha direitinho para você ficar lá até você se aposentar. Gerações diferentes. Então, era um outro conceito. Hoje é tudo muito diferente. As pessoas buscam o famoso propósito, né? Elas querem entender o porquê elas estão ali, o porquê que aquela empresa atua em tal atividade, o porquê aquele resultado é o que faz a diferença. Então, aí quando você entende que as pessoas são movidas à compensação, aí você tem que identificar formas diferentes de compensar para você manter um grupo distinto naquele mesmo objetivo, naquela mesma empresa. Como você citou 3 exemplos de pessoas que o fato delas estarem na empresa tem uma compensação diferente para elas e elas permanecem ali. Então você tem que ter essa habilidade. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que é a habilidade necessária para você hoje ter o seu negócio operando e as pessoas satisfeitas e estarem ali. Você tem que entender essa questão da compensação, entender essa diversidade, entender que o modelo único para todo mundo não vai funcionar. Você tem que ser flexível para que realmente seja bem sucedido no teu projeto. E não vai ser 100% bem sucedido, porque mesmo assim sempre vai faltar alguma coisa. Nenhuma Apple consegue, né? E desde a questão de educar, que a meritocracia é variável. E pode não existir. Porque senão os colaboradores acostumam a pôr no bolso o dinheiro. E a partir do momento que ele entendeu, mesmo a empresa, vamos imaginar que tem um período de crise e que tenha que baixar essa meritocracia em valor, esquece, você perdeu o cara. Perdeu. Eu recebi hoje, eu estava olhando meu Instagram hoje, eu recebi hoje uma pergunta de uma empresária que trabalha no ramo de fundição. E ela falou para mim, olha, nós tinha 3 indicadores para pagar o PLR para a nossa equipe, a gente atingiu 2 e 1 a gente não atingiu. E a nossa regra é que tinha que atingir os 3. Ela assim, me dá uma dica, o que eu faço? Assim, não paga. Tá clara a regra, né? Se a regra não fez esse, todo mundo não concordou com a regra, não paga. Pô, mas daí eu vou desmotivar a turma e tal. Eu assim, legal, tu vai desmotivar a turma. Só que do contrário, tu também vai estar quebrando uma regra e ano que vem eles sabem que se eles não atingir, eles vão fazer uma pressão em cima de ti e aí tu vai pagar.
Justamente então, assim, esse era o motivador, né? O motivador era atingir esse objetivo. Né? Então não paga. Por isso que essa regra é um bom alinhamento tem que ser muito clara. Muito, Clara e não deixar furo. É isso aí. Deixou o furo uma vez, aí você não faz mais nada. E aí que está o legal do negócio, né? Criar objetivos de meritocracia que eles não sejam fáceis de ser atingidos, mas não sejam impossíveis, né? Então, achar esse equilíbrio, vai ter um ano que tu vai errar para cima, vai ter um ano que vai errar para baixo, mas o legal é isso, ir aprendendo com o tempo. Mas quando você traz engajamento e envolve as pessoas, não só na execução, mas no planejamento. Sim, é crucial. Isso é crucial. Aí muda a coisa. Eu cheguei em algumas empresas a dar curso de contabilidade para não contadores. Porque eu sou bonzinho? Não, por interesse. Eu ia para uma reunião de sócios, ninguém entendia nada, ficava falando sozinho. Olha lá, mostra demonstrativo de resultado, mostra BI, positivação, tudo. Ninguém entendia nada. Falei, tá bom, fui lá, perdi uns 3 meses fazendo apostila, com caderno de exercício, com razonete, fiz todo mundo, 4 meses de curso para todo mundo, desde o zelador, se quisesse, e no final tinha certificado. E quem estava fazendo faculdade, a faculdade aceitou como hora de estágio. Foi legal. Então, todos os sócios fecharam o resultado, fecharam o balanço bonitinho e facilitou a minha vida. As reuniões ficaram muito mais objetivas, porque custo, por exemplo, você ia lá para o chão de fábrica, meu gerente só sabia de produzir. Mas não sabia o resultado, não sabia quanto custou. Aí a questão de giro de estoque estava morto, né? Porque o que um gerente de produção quer? Produzir, não interessa, não vai ter giro, vai ficar no estoque e repor matéria-prima, né? E a necessidade de capital de giro estourando lá em cima. Mas o cara não está nem aí. Outra ninguém está olhando para a mesma métrica, né? Tipo, porque não participa do planejamento. Né? E é legal que você vai fazer matriz SWOT em planejamento estratégico, a primeira vez é aquela preocupação, né? Porra. Numa avaliação de 1 a 5, falar, não, meu setor é 5. Né? Não tem nenhum problema dentro da empresa. Porra, meu setor é 5. Aí você chega e fala, porra, parabéns para você. Tua área não vai ter investimento. Você já está no topo, precisa de investimento para quê? Né? Outra coisa que as pessoas confundem muito é budget. Vai lá fazer o orçamento. Já tá aprovado. O cara vai lá, se ele vai gastar 8, ele põe 10. Né? Orçamento é para ser cumprido, nem para cima nem para baixo. Porque se ele colocou 10 e foi aprovado e você tiver só 8, o teu gerente financeiro vai buscar os outros 2. É isso aí. E tem custo financeiro isso. Daí o cara não usou. Usou os 8. Bem bonitão, né? E outro 2 ficou a empresa lá tendo custo financeiro e não fez o que precisava. Então, assim, essas questões todas precisam ser muito participativas para que haja engajamento e todo mundo veja a relevância da meta dele sobre o resultado do planejamento da empresa. Não adianta ele cumprir a meta setorial dele, porque aí você passa a ter um sistema que um cobra do outro de forma positiva, e não só cobra como ajuda. E isso é importante. Isso traz resultado, isso traz crescimento, isso traz auditoria interna, traz melhoria de processo, premiar boas ideias, é um negócio que funciona bem. Então, ser CEO é estar atento a tudo, né? Exato. Eu vi a tudo o tempo todo. Eu ouvi até hoje assim, uma frase que me marcou, que era o papel da liderança no final é fazer com que os acordos sejam cumpridos, né? Eu tenho um planejamento, tenho uma meta, tenho um combinado com o meu liderado, meu papel é fazer com que ele cumpra, dar as ferramentas, gerenciar os recursos para cumprir um combinado. Se o combinado é cumprir 3 indicadores para ganhar o PPR, então esse é o meu, eu tenho que só ajudar a cumprir esse papel. Queria fazer uma pergunta, principalmente, o Gimenez acho que pode abrir, mas acho que vale para todos nós, que é, principalmente quando a gente fala de novos produtos, novos mercados, assim, o que a gente olha para introduzir isso no mercado?
É em cima do feedback do cliente, é em cima de tendências. Quando a gente vai lançar algo novo, né, ou entrar numa nova vertical dentro da empresa, qual que é os principais pontos que você leva em consideração? Bom, eu acho que primeiro você olha para o mercado para entender a demanda, né, daquele produto, mas principalmente você tem que vincular aquilo ao teu know-how, né, aquilo que você domina. O core. Né? Exato, porque se você sai muito daquilo que você domina, o teu risco é maior. Não estou dizendo que não é possível fazê-lo, mas eu particularmente eu entendo que o crescimento de uma empresa em novos negócios tem que ser coisas que sejam adjacentes, né? Coisas complementares, e o teu know-how ele é utilizado, aí você tem uma chance maior de sucesso e inclusive de acelerar aquela entrada. Então você olha para o mercado, entende a demanda, entende a atratividade, principalmente a análise de retorno, né? Se eu entrar nesse mercado dos investimentos que eu vou fazer, qual é o retorno que eu vou ter, qual é o payback, em quanto tempo. Então, eu acho que esses são os componentes que norteiam basicamente essa tomada de decisão. O Felipe também foi para novos produtos recentes, assim, qual que é a tua opinião também dentro disso? Assim, olhando muito para o mercado, né, que eu acho que é um ponto importante, existir a demanda, que às vezes é aquela famosa frase do chinelo, do vendedor que foi vender chinelo na China, e foram dois, né, um voltou dizendo que ninguém usava e tinha muita oportunidade, e um disse que não funciona porque ninguém usa, né? O que tu leva muito em consideração? Eu acho que não tem uma resposta única, né? Eu gosto de olhar muito para mercado, então eu visito muito clientes. Parte da minha agenda como CEO é visitar clientes hoje. Isso é importante também, né? Estou o tempo todo visitando clientes, indo a campo, conversando com donos das lojas de tintas, as indústrias que consomem nossos produtos, o pintor que usa no dia a dia, entendendo as dores. Essa conversa gera muitos insights para melhorias e inovações. E um outro lado também que a gente usa muito é ficar atento às tendências. E aqui eu posso citar 2 exemplos de 2 inovações que a gente lançou agora recente. Uma delas foi, a gente lançou uma tinta para piso à base de grafeno. Foi a primeira tinta do mundo à base de grafeno. Como é que surgiu essa ideia? Eu estava assistindo televisão, saiu uma matéria sobre grafeno, era um super material, um material mais duro que o diamante, muito leve, flexível, um super material. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para os nossos químicos lá na Universidade Federal, falei assim, dá para usar grafeno em tinta? E aí eles falaram, não sei. Eu falei, então descobre. Criou uma pulga ali já. Eu falei, descobre. E a gente começou a fazer os testes, e não deu, e eu falei, cara, continua testando aí, vai. E aí a gente conseguiu comprar o grafeno da Finlândia, um produto da Finlândia, fizemos um tratamento industrial lá dentro da universidade, hoje é dentro da Anjo, e conseguimos transformar esse produto, esse grafeno, num grafeno que dá para ser usado em tinta. E a gente desenvolveu uma tinta para piso à base de grafeno com uma resistência química e física absurda. Imagina. Então surgiu de eu assistir uma televisão, a curiosidade, né? Eu falei, dá para usar ou não dá? Isso é quase um uretano. É muito superior. É? É muito superior. Muito superior ao PU, né? E aí um outro caso, a nossa equipe comercial, a vida toda pedindo, desenvolve um verniz para madeira, desenvolve um verniz para madeira. E eu falei, não vamos desenvolver porque verniz para madeira é uma porcaria. É um gimo cupim. Pô, porque assim, ó, eu tenho deck lá em casa, minha casa é cheia de madeira e eu tenho que pintar minha casa todo ano, aquelas madeiras começam a queimar, aquele verniz não presta, eu já testei diversas marcas, assim, eu não vou lançar um produto que vai queimar minha marca, que o cara vai pintar e falar, porra, olha aí, ó, agora tem que repintar de novo essa porcaria. Então, senão não vamos lançar esse produto. E aí a equipe técnica, o comercial, lança. A equipe técnica falou, não, vamos lançar, Felipe. Assim, então tá, então acha um jeito de não durar 6 meses, 8 meses, 1 ano. E aí eles foram trabalhando, foram 3 anos de pesquisa em cima desse produto e eles conseguiram desenvolver um verniz para madeira com 3 vezes mais durabilidade do que um verniz convencional. O que eles pegaram? Eles pegaram a tecnologia do verniz automotivo, que você tem know-how. Que a gente tem um know-how muito grande, carro não desbota, gente, verniz para carro não desbota, a não ser que usar um verniz de baixíssima qualidade, e eles conseguiram adaptar essa molécula para usar num verniz para madeira. E aí no primeiro momento deu certo, só que ficou muito caro. Eu falei, não adianta, não vai vender. E eles falaram, não, vamos trabalhar agora para baratear o custo. E eles foram trabalhando, conseguiram chegar num verniz. Então assim,
foram 2 caminhos totalmente diferentes de inovação. E tem um terceiro que foi quando a gente desenvolveu a nossa tinta emborrachada, que foi um cliente, um aviário, que falou: vocês não têm um produto para diminuir o barulho da telha aqui, a telha de aluzinho, que faz muito barulho quando chove? E aí o nosso químico falou: vamos pegar aquele emborrachamento automotivo que vai no paralama do carro, vamos adaptar ele e jogar na telha. E aí ele jogou na telha, saiu um produto que diminuiu o barulho, diminuiu o calor e impermeabilizou os furinhos do telhado. Virou a tinta emborrachada Anjo, que hoje é a tinta que mais vende do Brasil nesse segmento, uma super tinta, minha casa é toda pintada com esse produto. E a gente tem estudo da universidade que uma casa pintada externamente, telhado com esse produto, reduz em 32% o consumo de energia com ar-condicionado. Eu retém o Isolamento. Ela tem isolamento térmico e acústico. E, então, assim, uma foi lá escutando a dor de um cliente, a outra foi curiosidade de ver uma notícia na internet do grafeno, e a terceira foi, cara, não vamos lançar um produto para queimar a marca. E aí o pessoal foi atrás de uma solução. Então, 3 caminhos diferentes, 3 produtos inovadores e que a gente vende muito. Então não tem uma resposta única, eu acho que depende muito de observar e estar atento aos sinais. Isso também lá, Aymar? É isso, é um sistema de input e output. É um vai e volta de informação. Nós temos lá uma área específica de desenvolvimento de produto, que é isso, é estudar a tendência. Às vezes vem por uma solicitação de área comercial, às vezes vem de um produto que já existe lá fora, não existe no Brasil. Agora mesmo a gente lançou suplemento alimentar líquido, águas funcionais, que aqui é uma novidade. Eu vi. Né, que a gente ainda está trabalhando esse mercado, porque não tem muita tradição no Brasil. E tem um aspecto não citado ainda, que muitas vezes você tem que relançar um produto em virtude da legislação. Né? Que a legislação muda, algum componente passa a ser proibido e tal. Então você sofre um processo contínuo de reengenharia nos produtos já existentes, de olho no mercado, tendência e o que está acontecendo de novo, né? Porque matéria-prima está, principalmente na tua área, vai surgir muito agora com as questões aí de carbono. Sim. A gente lançou uma agora, nióbio. Então isso é uma tendência. Nós lançamos agora a água funcional com creatina. Tem um produto chamado Build, que é para as mulheres fortalecerem o cabelo, a unha. Tem outro produto que é para a pessoa poder dormir melhor. E é um suplemento que a pessoa pode tomar como água. 0 açúcar, 0 sódio. Então você tem que estar, principalmente as empresas, o segredo é, você pode ser uma empresa antiga, mas se mantenha jovem. Se mantenha atento a tudo que acontece no mercado. Que a gente tem tantos cases a nível mundial que pararam no tempo e não existem mais, né? Uma das mais conhecidas é a Kodak, né? Sim. Que você olha para a Kodak lá atrás, você pegar a máquina fotográfica era Kodak, né? E os caras não se ligaram com novas tecnologias e tal, acharam que nunca ia ter uma tecnologia que substituísse o filminho lá. E foram parar aonde? Acabou. Hoje nem existe. Várias empresas a gente conhece. Esse é um case, né? Mas tem os cases de fracasso, tem os cases de sucesso também. Graças a Deus, né? Nós temos muitos, eu falei dos bons aqui, né? Mas se eu contar os ruins... Vocês tiveram outro lançamento que eu lembro, que foi na época da Covid. Né? Eu ia falar desse, esse foi um fracasso total. Eu ia te pedir assim, tá, esses são os cases que a gente tem bom, mas e os fracassos também? Na época da Covid, a gente já estava em desenvolvimento de um produto antibactéria, aí surgiu a Covid e a gente transformou ele em antiviral. Então a gente desenvolveu a primeira tinta do mundo para embalagem plástica com um ativo que, se o vírus encostasse na embalagem plástica, esse ativo ia lá e descaracterizava a membrana do vírus e matava ele em menos de 1 segundo, assim. Então hoje tem muita contaminação cruzada, né? Eu peguei a garrafinha, o outro pega um chips, criança troca, tal. Então tem muita contaminação cruzada. Na época da Covid a gente lançou essa primeira tinta para embalagem com esse ativo. Nós falamos, agora resolvemos o problema do mundo, vamos vender pra caramba, uma demanda reprimida, vai ser um sucesso. Aí veio a Anvisa e falou assim, não, mas para lançar esse produto
vocês têm que ter esse certificado. Nós falamos, beleza, nós temos, eles têm, mas vocês têm no certificado dos Estados Unidos, precisa ser do laboratório brasileiro. Eu falei, mas não tem laboratório brasileiro que dá esse certificado. Ele falou, então vocês não vão poder lançar. Caramba. Aí eu falei, tá, mas e aí? Deixar o pessoal morrer, não vamos lançar. Aí a gente lançou na América do Sul, vendemos para alguns clientes, mas o nosso grande mercado era o Brasil. E foi um desenvolvimento que a gente gastou alguns anos, alguns milhões de reais e não vendemos praticamente nada. Levou como aprendizado. Nós agora estamos estudando, porque hoje a gente tem uma informação que está nascendo muito criança com intolerância à lactose, né? Então nós estamos estudando um produto para substituir o leite materno. Nós temos um convênio com o Cimatec, que é um centro de tecnologia da Bahia, de Salvador. Estamos trabalhando o coco, porque o coco ele tem praticamente as mesmas propriedades do leite materno. Você pega hoje, tem suplementos com essa base, você vai pagar na farmácia R$300 por 500 gramas. Então a gente já está em fase avançada de desenvolvimento. A Água da Serra não é mais somente uma indústria de refrigerantes. Nós temos uma marca chamada Lavi, que foca em produtos saudáveis. Saudabilidade, né? E XP, que é produtos adultos, né? Então hoje nós temos refrigerante, temos energético, temos ice, e temos um convênio com o Estado da Bahia que a gente vai absorver 100% dos produtos da agricultura familiar da Bahia dentro de um rol de marcas. Temos uma marca nova que vai surgir aí, que chama Viva Terra, que vai absorver produtos que aqui na região são praticamente desconhecidos, alternativas, por exemplo, para azeite de oliva. Você tem azeite de licuri hoje, que é um produto típico da Bahia e que tem propriedades muito maiores do que... Então tem assim, em torno de 500 produtos sendo desenvolvidos na Cimatec para a gente já trabalhar dentro das nossas marcas. Então a gente muitas vezes impõe nas empresas muitas limitações que estão mais dentro da gente do que de fato acontece. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho tempo. Porque não... Nunca tem nada. Esse movimento, Neymar, de tipo, às vezes eu tenho o produto, tá? Eu já tenho o produto, mas eu tenho uma nova forma de fazer o produto, né? Sim. Foi feito também na Estral, né? A gente falar de plástico saindo do petróleo é uma novidade também, né? E aí eu acho que recentemente a Estral também lançou a Casca Brasil, né? Isso, a Casca Brasil é uma marca nova que a Estralplast lançou, e dentro dela tem os produtos que nós desenvolvemos internamente, tem produtos que nós estamos trazendo e revendendo, né? O que nós desenvolvemos internamente é um talher à base de PLA, né, que é do amido de milho, que é um produto compostável, né? Então, é o composto mesmo, né? Isso, é um produto compostável. Tem validade, plástico Isso, tem validade. Exatamente. E então acabamos de lançar, é uma marca muito forte, temos certeza aí que vai ser um sucesso, porque realmente a qualidade do talher, um dos grandes desafios é você ter um produto ali que ele tem a mesma funcionalidade do tradicional, né? Esse é o grande desafio de você substituir por produtos que sejam uma outra opção, porque é uma coisa bastante importante, né? O plástico ele é sustentável, né? Porque ele é reciclável. O PLA, por exemplo, é uma outra opção de produto sustentável com uma outra forma de degradação. Então, fizemos esse lançamento e tenho certeza que vai ser um sucesso. Bacana, assim. Uma das dificuldades, eu acho que é isso, geralmente, como tem um produto. Às vezes vem um produto muito bom, que tem uma proposta de valor muito bacana, mas vender para sair da expectativa ou da percepção comum das pessoas é um desafio, né? As pessoas estão habituadas a algo, a um preço, a um produto, e aí quando tu traz uma nova proposta, uma nova matéria-prima muito melhor ou diferente, que traz formatos diferentes, às vezes conseguir vender isso para sair do comum e entrar num produto novo tem essas dificuldades. Nesse caso em específico é um desafio muito maior, porque obviamente a escala desse produto é muito menor, a matéria-prima é caríssima, então a diferença de precificação de um produto desse em relação ao convencional é muito grande, né? E sempre bateu, porque eu sempre trabalhei na indústria de embalagens e na indústria plástica
durante muitos anos, e não é de hoje, né, que a indústria plástica ela trabalha opções de sustentabilidade. Mas em todos os momentos bate na viabilidade econômica, porque quando você leva para o cliente e apresenta a solução, ele fica muito feliz. Quando você apresenta o preço, ele simplesmente recua da decisão, ou ele tem uma linha gourmet ali que ele fala, bom, aqui cabe, então aqui eu vou implementar, ou ele simplesmente desiste e mantém aquele Na hora de passar o cartão, o pessoal volta atrás. Porque no final, se você olhar, por exemplo, para o Brasil é um país pobre. A grande massa de consumidores são pessoas que contam centavos. Então ele não vai se importar, falar, vou comprar esse produto porque eu entendo que ele tem um benefício maior. Na hora que ele vê o preço, ele desiste. Então você inviabiliza. Esse é o desafio, né? A gente tem um case, há uns 10, 12 anos atrás, a gente desenvolveu o primeiro solvente ecoeficiente do mundo. Era um solvente que faz a mesma coisa com solvente derivado do petróleo, só que ele vem 100% de fontes renováveis e não afeta o sistema nervoso central do usuário. Ou seja, se o cheirador de cola lá cheirar com o solvente, não vai ficar louco, não vai dar o barato. E quando a gente desenvolveu, esse produto ficou uns 20% mais caro do que o tradicional. E a gente falou, cara, não vai vender. Aí chamamos o fornecedor e falou, ó, faz um esforço. Ele fez um esforço, a gente fez um esforço, reduzimos a margem e colocamos vendendo o mesmo preço do tradicional. Ou seja, nós temos esse aqui que é derivado de petróleo e esse aqui que é derivado de fontes renováveis. O mesmo preço, faz as mesmas coisas, só que esse não vai te agredir, não agride a natureza. Até 80% menos poluente na atmosfera. E esse produto começou a vender muito, a gente chegou a vender 500 mil litros por mês, esse produto, uma venda muito grande. Ficamos durante uns 3 anos assim, e aí o nosso fornecedor falou, ó, agora não dá mais para subsidiar. Eu falei, não, se tu não consegue, eu também não consigo. Aí e tem aí que reposicionar. aumentamos e ficou 15% mais caro do que o outro. A venda caiu de 500 mil litros para 3 mil litros. Caramba. Exatamente. Esse O consumidor é do consumidor brasileiro. Ele quer o sustentável desde que ele não pague mais por isso. Claro que tem uma parte da população Mas é um que nicho, aceita né? pagar, Mas é um nicho. nicho. Isso aí. Não é o grande volume. E a gente discute tanto solução de Brasil, né? Como falta, eu não sei dizer se é vontade política, um pouco de bom senso, né? Porque aí eles vêm com aqueles programas de você trazer de volta, né? Fazer a logística reversa do que você produz de lixo. E aí, ou você retira da natureza, ou você compra 30% do que você vendeu de uma cooperativa, né? Só que não tem cooperativa regulamentada. Por que o governo, ao invés de gastar tudo isso, não dá um incentivo para esse tipo de coisa? Né? Seria tão mais simples, tão mais barato e daria tão mais resultado se otimizasse esse tipo de coisa, né? Na verdade, o que falta é a regulamentação, porque se o governo regulamentar, por exemplo, no nosso caso, nós temos o PS e o PP. PS e PP, para alimentos, ainda não está regulamentado o uso do reciclado pós-consumo. Se houvesse uma regulamentação, obviamente já iria mover uma outra camada da sociedade na economia circular. Quer dizer, vai ter o catador que vai se interessar por isso, porque ele sabe que ele vai conseguir vender. Vai ter o reciclador, que ele sabe que ele vai ter a indústria querendo esse produto. E a gente vai tirar uma massa importante da natureza. Esse é o grande problema. O problema está justamente no comportamento da população que joga esses resíduos nos oceanos, nas florestas, na natureza. Então, se a gente tivesse uma regulamentação para isso, que é muito fácil de fazer... Mas não tem lobby. Exatamente. Isso e além resolveria disso, grande parte do nosso problema. E além disso, você precisa estruturar toda a cadeia. Mas ela vai se estruturar a partir do momento que você regulamentar e você colocar uma obrigatoriedade. A indústria convertedora tem que incluir na sua produção 30% do reciclado pós-consumo. Eu vou ser o primeiro interessado em buscar essa resina. E na hora que eu for buscar, eu vou fazer a cadeia girar. Então, eu acho que... O biodiesel foi assim, né? Exatamente, parte da regulamentação. Mas só que acontece hoje, por exemplo? Eu sou de Curitiba. Sim. E Curitiba é vanguarda nessa questão de sustentabilidade. Foi feito um programa educacional há 50 anos em Curitiba sobre a questão de separação de lixo e tudo mais.
Eles criaram um personagem lá, um palhacinho chamado Zequinha. Tinha educação e o povo realmente começou a fazer. Você vai lá em Curitiba, se você jogar um plástico no chão, o cara te manda juntar, qualquer cidadão. Mas em outros lugares, até as prefeituras tentam fazer a coleta seletiva e tudo mais, e não se sustenta. Sim, porque depois vai para um denominador comum, vai para aterro. Então, quando eu falo em organizar a cadeia, é desde de quem vai reciclar, quem vai comprar o reciclado, porque numa questão de planejamento estratégico, o Brasil é todo errado. Todo errado. Sim. Por que nós não temos previsibilidade em nada? Porque não existe controle sobre a produção de nada. Seria tão mais simples, tá bom, o cara vai tirar um alvará. Depende do ramo de atividade, não dá alvará. Porque o mercado já está abarrotado. Saturado. Está saturado. Não vai ter como se manter. E o governo tem ferramentas para isso. Ele tem estudo que sabe qual é o tamanho do mercado para cada tipo de produto. Então, isso de criar uma empresa, de ter um alvará, deveria ser um negócio mais amplo. Entender o que vai jogar no mercado, que novo produto. Você teria menos empresas quebrando, menos concorrência desleal, melhoria de tributação. Então, assim, existe um cenário que foge da mão de qualquer CEO, seja você que é de gestão familiar, seja teu, que é o que não é gerenciável por você. E essa fatia do não gerenciável cada vez aumenta mais. Quanto mais aumenta a tributação, menos tu gerencia o teu negócio. Não tem jeito. Né? Então, você gerencia hoje, no nosso caso, 35% é imposto já sobre a receita. Então, quer dizer, eu administro 65% da empresa. O resto, sócio importante aí, por mais que eu seja eficiente e eficaz, esses 35% não dependem de mim. Né? E o Brasil, eu discordo de você num ponto, e me permita, o Brasil é um país muito rico. Não é pouco rico. O que ele tem é problema de distribuição de renda. É muita desigualdade social, é falta de um plano governamental que seja preocupado efetivamente com desenvolvimento socioeconômico, com formação de pessoas. Hoje nós temos no Brasil uma indústria de ensino. Né? Cada vez se cria mais. Hoje as escolas dizem, não, o tal do avanço progressivo, que é um atraso na vida, né? Até a 9ª série não pode reprovar. Não. O aluno tem que ser alfabetizado até os 10 anos. Tem criança com 10 anos não sabe ler e escrever. Os analfabetos funcionais. Né? Isso nós vamos sentir o reflexo no futuro. Já está ruim hoje, vai ser pior. O Brasil só tem 2 problemas que ele tem que se preocupar. Em 30 anos vai começar a decrescer a população no Brasil. Por quê? Porque a taxa de reposição populacional é muito baixa. Sim. A gente fala na década de 70 uma taxa de reposição de 5. Hoje nós estamos com 1,6. Né? Então vai chegar um momento que o país vai ser idosos, de alto custo, baixa produtividade e baixa competitividade. E nós não estamos... Ninguém está atento para isso. Está todo mundo olhando hoje, né? Eu não vou estar vivo daqui 40 anos, dane-se. Né? E a gente é, assim, muito imediatista. Até nas questões de payback, você vai fazer um investimento no Brasil, você espera retorno até 5 anos. Você vai para a Europa, é 20. A gente não consegue olhar para o longo prazo com uma certeza, porque não é previsível. Você não tem segurança. Né? Não, e o que para nós é um desafio maior, porque hoje tem algumas indústrias que não são mais bons negócios. Por quê? Porque o investimento não dá mais payback. Quando você vai fazer um investimento, ver a capacidade de produção do equipamento versus o valor que você vai vender e quanto sobra de margem, não paga o investimento. Então tem alguns negócios que vão sumir do mercado. Lá na minha região, principalmente a questão de moldura de madeira é um troço que vai fechar todo mundo. Porque não tem como.
Hoje os caras falam em apertar um botão e injeta, tudo plástico, China, concordo com China. Os caras lá trabalhando madeira. Esquece. Ontem ainda, um empresário, porque chega um certo momento você vira mentor de todo mundo, né? E só pedem tua opinião quando não tem mais solução. O cara veio e me contou a história dele, eu falei, fecha amanhã. Muito tarde. Fecha amanhã, meu amigo. Já era teu negócio, fecha amanhã. A primeira dica aqui é, antes do problema, tenha mentores, né? Que não te deixem entrar no problema, né? Seja preventivo. Seja preventivo. Porque, na verdade, a gente tem uma mentalidade que reestruturação é quando o negócio está mal. E não é. Reestruturação é quando está bem. Até porque, qual é a medida de bem? Bem ou pode ser melhor, né? Se você crescer 10% ao ano é bom? Depende. Depende. Essa é a resposta. Porque senão o meu concorrente cresceu 15%. E eu perdi 5% de share. E para mim tá bom, tô lá comemorando. Eu tive uma rentabilidade de 8% na última. Que bom. Aí você vai ver teu concorrente tem uma rentabilidade de 20%. Então, muitas vezes o bom não é bom e o ruim não é tão ruim quanto parece. Porque às vezes você perdeu um share de 2%, mas você não olhou que o mercado reduziu 10%. Né? E aí ficou amarelo o negócio, tem que repensar. Isso é instantâneo, é de momento ou a longo prazo, isso é uma tendência desse negócio ser ruim. Não dá para você tomar decisão depois que você quebrou. Você tem que planejar a saída do mercado também, não é só a entrada. Entrando num ponto, assim, entrar, para quem acompanha a gente, esse é um podcast que a gente abre para uma plateia que está aqui poder conversar também. Eu queria que eu tenho uma lista aqui de perguntas que a gente ia até amanhã para responder. Mas, antes de a gente abrir, eu queria fazer uma última pergunta minha aqui, aí depois eu vou abrir para o pessoal poder conversar. Queria a opinião bastante do Felipe dentro disso também, mas a opinião de todos vocês é sobre gestão. Se a gente fala de olhar para longo prazo, de planejamento, de tentar entender essas imprevisibilidades, quais são os principais rituais que eu acho que pode ser um gestor, um CEO, até de uma pequena, média empresa, deve implantar dentro da sua cultura? Seja o one-on-one, seja um ritual de alinhamento de equipes, coisas que às vezes sim, para uma empresa menor pode parecer bobagem, mas faz a diferença. Eu queria ouvir da tua opinião, Felipe, o que tu acha que são esses principais rituais que devem ter em todas as companhias? Bom, eu acho que cada empresa é diferente e a fase, a maturidade de cada negócio também é diferente. Eu vou falar um pouquinho de alguns rituais que a gente tem lá na nossa empresa e que para a gente funciona muito bem e que é muito bacana. A gente tem, toda segunda-feira à tarde, nós temos uma reunião de diretoria. Então essa reunião de diretoria onde todos os diretores sentam numa mesa e a gente fala de tudo o que está acontecendo em todas as áreas e discutem temas e tomamos decisões em conjunto. Então, dessa forma, eu faço com que todos saibam o que está acontecendo na empresa, porque comunicação é um problema na maioria dos negócios. Eu costumo dizer que nenhum projeto falha por excesso de comunicação, mas muitos projetos falham por falta de comunicação. Então, comunicação é algo crucial. Então, essa reunião semanal com meus diretores é muito importante. A reunião one-on-one eu faço, 1 a 1 com meus diretores, mas ela não é estruturada igual muita gente faz. Então, não tem uma rotina, mas como eu sou muito ativo na empresa, eu converso muito com os diretores. A gente tem mensalmente a nossa reunião de PPR. Nossa reunião de PPR é uma reunião de gestão de indicadores, onde nós temos lá os principais indicadores da empresa e nós colocamos o máximo de pessoas possíveis dentro da sala e aí lá a gente apresenta os resultados que a gente atingiu no mês e de acordo com o resultado todos vão ganhar participação, né, nos resultados, né? Então a gente também tem essa reunião. Tem a gestão de indicadores da qualidade, da gestão da ISO 9001, que também é uma frequência mensal. Essa reunião eu não participo, são os gestores. Reunião de avaliação de desempenho, reunião de conselho. Lá na Anja a gente tem um conselho que é formado pelo Beto, que é o fundador da empresa e o presidente do conselho, e mais 3 conselheiros externos, além de eu e meu irmão, que nós somos executivos da empresa, e sócios. Então a gente acaba tendo os 2 chapéus na reunião, então a gente está lá como executivo e na hora de votar a gente tem voto também, quando é voto dos sócios. E
Esses são os principais rituais em termos de gestão, de números. E aí tem outros mais operacionais, que aí é muito específico do nosso segmento industrial, setor de tinta, indústria da transformação, que vocês também devem ter. E aí a gente utiliza diversas outras ferramentas aí para fazer a nossa gestão. Mas assim, eu acho que não tem uma regra. Cada uma vai se adaptar. Eu acho que não tem uma regra. Mas assim, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Essa frase não é minha, é uma frase muito antiga. Peter Drucker. O pai da administração, né? Então assim, acho que o mínimo que deve ter é uma gestão de análise de resultados muito bem estruturada para que você consiga tomar decisões mais bem embasadas. Acho que isso é o básico. Eu acho que é isso, assim, não precisa ser uma regra, mas os principais pontos que tu comentou, como tipo clareza dos indicadores e comunicação alinhada, são pontos que ali dentro precisa ter de alguma forma, né? Seja independente do tipo de ritual que se tenha, né? Lá na Água da Serra, como é que é? Lá na Água da Serra tem indicador demais. Vou ter que limitar. Para todos os A gente criou um sistema, na verdade, com uma camada de 3 softwares integrados um com o outro, um operacional, um sistema só de BI, que tem mais de 10 mil indicadores, e depois tem um sistema só do Balance Scorecard, que vai absorvendo de tudo isso. Mas qual que é a principal métrica que vocês olham lá? Planejamento estratégico. Do planejamento estratégico sai tudo. As metas estratégicas, os projetos estratégicos, aí os planos de ação em cima do planejamento estratégico e de projetos estratégicos vão para dentro de um BI e você tem acompanhamento diário. Saiu o plano de ação, cronograma, responsabilidade de cada ação. Aí você tem um BI que te aponta quem está atrasado. Então, essas reuniões, a gente tem também uma reunião de conselho mensal. Eu faço reunião diária com os líderes, isso é um ritual. Eu chego na empresa, a primeira coisa que eu vou ver é os indicadores, e aí converso com cada gerente ou para parabenizar ou para puxar na orelha que ele está atrasando o projeto de alguém. E os meus gestores fazem reuniões semanais e eu recebo a ata do que eles discutiram e as soluções apresentadas, com cronograma e tal. E aí eu recebo esse cronograma para também puxar na orelha. Então, basicamente lá, a métrica é planejamento estratégico. Olhar os indicadores do planejamento e garantir. Isso. Qual que é a principal métrica que vocês usam lá na Anjo, assim? Não tem uma métrica principal, não. A gente utiliza, tem muitos indicadores. Eu sou maluco dos indicadores, né? Eu adoro indicador. Então a gente tem o nosso BI com diversos indicadores, e aí tem os indicadores comerciais, indicadores financeiros, Cada área tem. Cada área tem seus indicadores. Então, eu controlo o preço de concorrente, por exemplo. Nós temos pesquisa do mercado em BI. Nós também. De preço de concorrente por região. Então você tem lá meta, produto, região, representante, vendedor, gerente, positivação. Então, assim, é uma infinidade, né? Porque não é nada de achismo, né? Tudo do básico. Inclusive e a gente erra, tá? Ainda com assim, tudo isso. Inclusive essa área de precificação, de pricing, para nós lá na Anjo, dos últimos 10 anos, foi a área que mais fez a gente ganhar resultado. A área de precificação. A gente não tinha uma área estruturada e a gente começou a estruturar essa área com uma equipe, analisando preço de mercado, analisando posicionamento. A gente tinha uma tabela de preço para o Brasil todo, a gente começou a separar por região, por estado. Hoje a gente tem uma tabela por estado, o próximo passo vai ser uma tabela por cidade e depois uma tabela por cliente. Porque existem regiões que eu tenho um poder de marca maior, eu posso cobrar um premium price um pouco maior. Onde eu quero introduzir o produto, eu vou ser um pouco mais agressivo. O bom é que eu sou o menor aqui, né? Os dois são primos ricos, né? Não. E assim, não, eu sou menor aqui. Peraí. Então, assim, os meus concorrentes são fichinha, né? Ambev, Coca-Cola. E aí os caras têm assim, os Quer falar do meu? BASF, AkzoNobel. Mas você tá na casa de Bi, né? Mas já é diferente. Eu tô na casa de Bi, eles estão na Porque casa hoje, de... pra você ter uma ideia, Ambev e Coca-Cola, eles têm uma tabela por cheque, por loja. Esse é o meu objetivo. Então, o que acontece? Eles controlam por checkout quanto passou em cada caixa no supermercado. Não só dele, como dos concorrentes. Perdeu o share, entra na tabela 2. Já entra no sellout. Cara. Então,
Como é que você concorre com esses caras? Aí a coisa vira relacional. Mas concorrer com gente grande, estruturada é bom. Difícil é concorrer com um pequeno sonegador. Tá. E você acha que os grandes não sonegam? No meu segmento, não. No meu, eles vão e compram o mercado. A Ambev hoje trabalha com preço inferior ao meu. A Ambev é agressiva, né? Então, sacanagem não tem só nos pequenos, os grandes também fazem, eles mudam a legislação a favor deles. Uma pergunta aqui, Ximenes, lá, como é que são os teus rituais? Bom, lá nós estamos num processo de construção, né? Uma companhia que ela tem muitos indicadores, tem o nosso BI lá, mas nós estamos fazendo algumas reformulações. Então, em dezembro, nós contratamos uma consultoria, fizemos o nosso planejamento estratégico. Nós constituímos agora um conselho consultivo, então começamos já a exercitar essas reuniões. Não está ainda totalmente estruturada como eu gostaria, mas já estamos exercitando aí o conselho consultivo, né? Tem a reunião semanal, que eu chamo de o nosso staff meeting, que é a reunião das lideranças. Tem a reunião 1 a 1, que eu gosto bastante, porque é uma reunião que eu aproveito para estimular o desenvolvimento, né? Porque eu acho que é uma coisa bastante importante você alinhar o processo com as lideranças para que depois isso se desdobre para baixo. E tem as reuniões diárias, né? Que aí são os gestores que tocam essas reuniões, que são mensais também, para justamente avaliar os indicadores. Nos indicadores lá tem a análise de desvios, né? E quando você tem um desvio, tem lá o plano de ação, né? Com responsável, prazo, responsável e data para poder resolver, né? Então, é isso que nós estamos estruturando. Nós vamos estruturar agora também a avaliação de desempenho. Para isso, nós estamos contratando uma consultoria para definir as competências da companhia, né? O que tem aderência com a nossa cultura. Uma vez definidas as competências, nós vamos ter o processo de avaliação de desempenho e depois o PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Então, são essas ferramentas aí que nós estamos construindo na empresa. Vou chegar na parte boa, a parte da mentoria gratuita agora, onde a gente vai abrir o microfone para as pessoas que estão aqui na plateia poderem fazer suas perguntas específicas ou para todos, e aí ter as respostas desses grandes gestores de alto calibre, eu vou dizer assim, né? Um time de pesadíssimo aqui para poder falar um pouco sobre gestão, sobre liderança, sobre esse papel. Eu vou dar um presente para quem se candidatar para a primeira, tá? Presente bem especial. Quem quer fazer a primeira pergunta? Ou a gente foi muito claro aqui, né? E todo mundo já saiu daqui com plano e planejamento perfeito para 2025. Ou perguntas... Para 2025 já está atrasado, né? Tá atrasado. Ou eu acredito que deve ter perguntas aqui também, né? Eu sou mais agoniado de todo mundo. Tá? Tudo bom? Prazer. Você quer o microfone? Isso é modernidade, né? Eu que sou do interior é tudo difícil, mas é legal isso aqui. Parece um ventiladorzinho, bem isso mesmo. Eu estava escutando vocês falarem a respeito de mercado, e você falou de Braço Norte, que o pessoal trabalha muito com moldura, que é algo que está se acabando. Eu também comecei uma empresa fazem 20 anos, na linha de moldura, mas na linha de máquinas e insumos. E observei essa mudança de mercado. Nós estamos agora trabalhando na linha de máquinas para a linha de esquadria e para a linha de movelaria também. O que eu queria perguntar para vocês, que têm muito mais conhecimento do que eu? Nós temos 2 problemas básicos, que é produtos importados e produtos fora da norma. Pessoas que trazem produtos ou que vendem esses produtos sem NR12, sem documento fiscal e assim por diante. O que vocês aconselhariam para fazer para poder conquistar esses clientes mesmo tendo esse problema? Bom, vou falar um pouquinho do que a gente faz lá. Hoje no Brasil existem oficialmente 2.700 indústrias de tintas. É muita indústria. É muita indústria. E 50 delas são normatizadas. 2.650 são fora da norma, vendendo com preço lá embaixo. O que a gente faz para combater isso? Primeiro, a gente se organizou junto a uma Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, a Abrafat, e a gente padronizou tinta.
E junto a essa padronização, a gente começou a fazer um lobby no governo para regulamentar isso. Então hoje, vender tinta não normatizada é crime. É crime, é crime, não pode. Mesmo assim, tem muita gente que vende. E a gente é um trabalho de conscientização com a loja de tinta, conscientização com a indústria, conscientização com o consumidor final. É um trabalho de formiguinha, é devagar, mas ao longo dos anos, quando a gente começou, nós éramos em 5 empresas normatizadas, hoje são 50, e muita gente que não era normatizado hoje se normatizou por entender a importância disso. O produto de fora mais barato já é um pouco mais complicado de atacar, né? No nosso segmento agora entrou um anti-dumping, que um fabricante acabou achando um anti-dumping para uma matéria-prima e vai onerar toda a cadeia produtiva. É um caminho, mas não sei como fazer isso. Mas eu iria para um trabalho de conscientização, mostrar quais são os problemas e o que pode ocasionar um cliente seu comprar de alguma fábrica que vende produtos não normatizados, não padronizados. A André estava comentando a respeito que o Brasil é um país rico, mas com pessoas pobres. Então, tu vai em muitos casos e muitos clientes, isso me resolve, eu não gasto tanto. Para fazer essa pessoa, embora está com equipamento fora de padrão, pode dar um acidente. E o que acontece? A fiscalização nossa do governo, eles pegam algumas empresas só e deixam a maioria por fora. Então fica algo meio complicado para trabalhar, né? E nós assim estamos lançando vários equipamentos novos. O Eduardo até nos ajudou na última feira, né, Edu? O mercado bem receptivo, mas nós estamos com esse problema, questão de quê? Custo em relação ao mercado, entendeu? É algo que tem que ser trabalhado, não tem atalho, não tem caminho, é um trabalho de formiguinha, conscientização, e tentar se diferenciar de alguma forma, mostrar o diferencial, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que isso é uma dor que aflige a todo mundo. Qualquer segmento tem os caras que vendem com meia nota, sonegam, trabalham com matéria-prima inferior, mão de obra inferior, equipamento inferior. Indiferente do tipo do produto vai ter sempre isso. Que o resultado é outro produto na prática, né? Então é muito do que o Felipe faz, é um trabalho de conscientização, muitas vezes o marketing ajuda isso, dependendo da situação. Outra questão é se reunirem para ganhar força, né? Em sindicato da categoria, para ter mais representatividade e tentar colocar mais fiscalização sobre isso, criar algumas barreiras para esses entrantes que atrapalham o mercado. Porque aventureiro sempre vai ter, né? Isso sai um, entra dois, né? Então, o consumidor ele não é bobo. Ele compra porcaria quando o poder aquisitivo dele está muito baixo. Mas ele sabe o que é o produto com qualidade. Na primeira oportunidade que ele tem, ele volta a consumir o produto de qualidade. É como a carne. O cara, quando a carne está muito cara, vai comer a carne mais barata. Mas se melhorou o poder aquisitivo, ele vai comer picanha. E isso se reflete em todos os produtos, né? Então, é um trabalho longo, nós sofremos muito isso, tem muita indústria de fundo de quintal, de refrigerante, que não paga imposto nenhum. Isso que nós temos ainda, substituição tributária, né? Então, a gente tenta fazer um trabalho de conscientização ao nosso cliente que ele é devedor solidário, né? Se o cara não recolher o imposto, ele vai ter problema e vai ter que recolher ele. Mas mesmo assim tem. Os caras vêm. Tem gente que vem do Rio Grande do Sul a 800 quilômetros daqui que vende o produto 40% mais barato que o meu. E não é nem coisa importada, é coisa daqui mesmo. Mas aí é uma educação, e aí tem uma questão de regulamentação que também pesa, é para entender o que tem naquele produto. É regulamentar, por exemplo, você pega um Guaraná hoje. Existem produtos, e isso falta instrução para o consumidor. Por exemplo, você vai pegar Fanta. Fanta você não pode chamar de refrigerante de laranja. Por quê? Porque para ser refrigerante de laranja, ele tem que ter 10% de suco natural. Então você vai pegar uma Fanta laranja, está escrito lá, refrigerante de fruta, sabor laranja. Mas ele não pode chamar de refrigerante de laranja.
Então, tem que fazer um trabalho de longo prazo, ao mesmo tempo orientativo, para que se esclareça para o consumidor, e outro de se reunir para ganhar força e ter representatividade para poder burlar isso. E a comunicação, como o Felipe dizia, no Brasil é muito falha, né? Todo mundo acompanhou agora a questão da reforma tributária, né? E é uma briga o tal do imposto do pecado para bebida açucarada, né? Todo mundo diz isso. E aí a informação é que toda a época tem um produto que é um veneno, né? Já foi assim com a soja, já foi assim com o ovo frito, já foi com café, e isso muda. A orientação para o público deveria ser, olha, refrigerante tem açúcar, beba uma quantidade moderada. Tem uma dieta organizada? Não, é um veneno. Só que quando se pega e traduz isso para a prática, isso é só comércio. Nem a Organização Mundial da Saúde te diz qual é o consumo ideal diário de açúcar. Quando você pega o consumo per capita no Brasil de refrigerante, está falando em 60 litros ano. Quando você divide isso por 12, você vai falar em 5 litros mês. Quando você transforma isso em diário, o refrigerante te dá meia colherinha de açúcar por dia. E aí não tem orientação para outros produtos que dá muito mais. Então, isso tem muito do nosso Estado, da participação do nosso Estado como um todo, de orientar o público. Eu resolvi, quem conhece o nosso produto vai ver que tem um selinho, acho que a Aline até participou da criação disso na época, que tá um selinho ali, ó, vá com calma, não sou água, sou um refri. Quando eu mandei... Oi? Pega leve. Pega leve. Quando a gente colocou isso, nossa, eu recebi ligação de todo mundo, você é doido. Não, você quer acabar com o teu negócio? Eu falei, não, bem pelo contrário, eu quero perpetuar. Vai acabar se as pessoas consumirem mais do que devem. Mas se você educar elas a consumir o que não vai prejudicar a saúde dela, você vai perpetuar. E, infelizmente, no Brasil, é aquilo que você fala, a comunicação parece aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Então, a questão assim, de comunicação é muito falha. E nós, CEOs, temos culpa nisso. Porque nós recebemos e resolvemos. Esse é o nosso trabalho, né? Recebemos, você pode não gostar da lei, mas enquanto é lei, a gente pratica a lei. Você né? cumpre, né? E dá um jeito de você virar e cumprir a lei e fazer, mesmo assim, o negócio dar resultado. E está na hora de começar a inverter um pouquinho isso, porque a carga tributária das empresas exige que o governo doe um pouco mais, tenha uma comunicação mais assertiva, um planejamento mais assertivo, desde a questão de abertura da empresa, para não acontecer isso que ele está colocando, né? De você poder ter uma certificação de empresas, idoneidade dos sócios, histórico, e não o cara vai lá, pagou a taxa, está com o alvará na mão, né? E isso é complicado. Então não é uma situação simples e não tem uma receita que possa falar, faça isso que vai dar certo. Isso é muito o que o Felipe falou, é desenvolvimento de longo prazo, rezar um pouquinho, que faz bem também, e torcer para que melhore no futuro. No plástico também é assim, né? O que eu complementaria, porque eu acho que são todas essas iniciativas, mas toda a indústria, todo negócio tem esse tipo de concorrente. E não são poucos, como mencionou o Felipe. E no final, nós estamos vendendo. Então, o que eu acho que você poderia fazer é usar uma inteligência de mercado. Quem são os clientes que não compram desse perfil de fornecedor? Que são esses clientes que interessam para você. Então, eu faria isso, porque existe esse mercado, assim como existe para nós. Nos incomoda? Poderíamos vender muito mais? Sim, mas nós temos também aqueles clientes que querem comprar de uma empresa formal, de uma empresa certificada. Eu acho que é esse perfil de cliente que você deveria buscar. Próxima pergunta. Aproveitar o momento. Ninguém uma pergunta específica? Ou uma pergunta geral, aberta, uma dúvida, um conselho. Gustavo lá. Acho que até o CEO da Água da Serra falou um pouquinho sobre isso, que o sonho dele é fazer uma empresa
que tenha uma autogestão. No caso, eu imagino que seja algo do tipo, ela vai pegar os indicadores e a partir dos indicadores, talvez um software vai tomar as decisões do que tem que ser feito. Que basicamente seria uma inteligência artificial. Como vocês têm visto, como esse lançamento da inteligência artificial tem impactado o negócio de cada um de vocês? Vocês já estão aplicando isso na empresa de vocês? Na nossa empresa nós estamos, tá? Então, o processo é muito automatizado hoje. Existe um grande medo, quando se fala em inteligência artificial, da questão da máquina substituir o homem. E não vai. A máquina vai aprimorar o homem. Então, ela vai eliminar, por exemplo, um trabalho braçal para você ter um inspetor de qualidade cuidando do produto, cuidando se a máquina está ok, manutenção. Então, a indústria 4.1 está aí, já está integrada via inteligência artificial. Hoje, eu, por exemplo, se eu quiser saber o fluxo de caixa da minha empresa, eu só peço e já vem um fluxo de caixa comentado dizendo qual é o dia que eu vou ter mais problema e as possíveis soluções para esse dia. Por exemplo, mais venda à vista quando eu tenho um compromisso maior, com crítica já, não, o teu ciclo operacional está muito longo, você precisa girar mais vezes durante o ano, senão a tua necessidade de capital de giro vai aumentar. Então, o que acontece? Hoje, a inteligência artificial já está assumindo um papel muito importante, porém ela está segmentada ainda. Ela não está completamente integrada de tal forma que ela possa decidir. Até porque tem grandes investidores a nível mundial, e a própria Google entra nisso, que estão com um certo medo da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial já está criando coisas perigosas não comandadas pelo homem. Está criando sozinha. Então a Google até parou o investimento em inteligência artificial até que eles tenham uma ferramenta de controle do quanto a inteligência artificial pode avançar. Então, não tem como você voltar para trás em tecnologia, isso cada dia vai ser mais difundido, e você tem que criar uma estratégia ocupacional. O que você vai fazer com mão de obra? Hoje o ritmo de trabalho é completamente diferente, principalmente dos jovens. Não tem mais aquela cadência de horário de entre as 8 da manhã, sai às 6 da tarde, mas chega a data, eles te entregam o projeto pronto, com qualidade. Hoje já se vê nos grandes centros, muito executivo não vai mais nem na empresa. Se reúne num café e trabalha lá do café, porque as distâncias, a locomoção está muito, muito difícil. Então, hoje, a coisa já está ficando muito virtual, não está tão longe assim de acontecer isso. Vai haver uma integração. E quando você sofre um processo como a gente está sofrendo, que Deus abençoe, né, de emprego pleno, que a mão de obra é um problema, isso vai acelerar mais ainda. Quanto mais eu escuto sobre a tecnologia vai tirar o espaço das pessoas, mais eu escuto que faltam pessoas para ocupar espaço dentro das empresas. É que a coisa está meio desenquadrada. Capacidade técnica versus desemprego. Hoje, aqui em Santa Catarina, principalmente, é como você dizer que 100% da mão de obra disponível é qualificada. Mas é o contrário. No mínimo, 30% dessa mão de obra não tem qualificação, mas está trabalhando. Isso está gerando um certo processo inflacionário na região, principalmente na mão de obra primária. Por quê? Porque o cara sai de uma empresa para ganhar R$100 a mais na outra. Aí a outra vai lá e tira, paga 100 a mais. Isso está inflacionando o custo, ali, né? Vira um leilão, inflaciona custo e a indústria não consegue repassar. Aí o que acontece? Estratégia de governo aumenta juros para conter a inflação. Ao mesmo tempo, a indústria tem que produzir mais, ser mais produtivo para ganhar a mesma coisa e jogar para o mercado. Então, algumas estratégias, só o tempo vai dizer quem está certo. Se você falasse com um economista há um ano atrás, ele ia te dizer que os juros terminava 2024 no máximo em 9%. Hoje vai terminar 2025 a 15%. Então é fácil ser economista, porque qualquer coisa que falar... Tudo estatístico.
Mas agora, a base para isso... Gimenez, lá na Estral, o que vocês veem? Ou nas outras experiências, a Estral é mais recente, né? Como é que tem sido o uso da IA dentro? A inteligência artificial ainda é embrionária, e a estratégia é você ir acoplando isso no negócio de acordo com a necessidade e a conveniência. O que nós estamos fazendo? Nós estamos agora, nesse momento, avaliando alguns ERPs, e esses ERPs já vêm com componentes de inteligência artificial, né, que vão facilitar muito alguns processos administrativos. Na área industrial, a inteligência artificial ela vai sendo implementada de acordo com novos investimentos. Os novos equipamentos já têm esse componente, então você vai internalizando. Mas está muito embrionário ainda. A gente não tem ainda noção de qual vai ser a contribuição da inteligência artificial no negócio. Em alguns negócios já está mais maduro, dá para entender com um pouco mais de clareza, mas o negócio da indústria em si ainda é muito difícil de você compreender qual vai ser o nível de contribuição, né? Eu estava lendo esses dias aí que eu vi uma notinha lá de que até 2029 a inteligência artificial terá a inteligência de um PhD. Então, qual vai ser o potencial de tudo isso? Até onde vai se levar, né? Então, ainda a gente está aprendendo com isso. O que eu acho, não dá para você simplesmente colocar porque é a moda do momento. Você tem que fazer realmente por conveniência, porque aquilo te dá um retorno no teu negócio, te melhora um processo, enfim. Eu acho que é essa a análise que tem que fazer. Com relação à mão de obra, na verdade, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: 220 milhões de pessoas, 43 milhões estão na ativa, 54 milhões estão na Bolsa Família. Outra ponta. Aí o resto é aposentado, é criança, é estudante, é o neném. Vi esse dado essa semana. Então, quer dizer, você imaginar que 220 milhões, só 43 está na ativa, está faltando mão de obra. 54 está no Bolsa Família, não quer trabalhar. Quando você fala em Nordeste, a realidade de um estado como o Bahia, por exemplo, é 65% Bolsa Família, efetivamente. Mas a inflação está acontecendo aqui. Se você pegar Nordeste, as empresas se mantêm vivas por benefício fiscal. Por isso, senão não se mantém vivo. Qualquer empresa, e você deve ter visto muito o Nordeste, é benefício fiscal. Os estados dão um benefício de 10 anos, mas não acaba nunca. 10 anos renova, e se não renovar, o cara vai embora. Exemplo de Ford, o cara pega e vai embora, abandona tudo lá e vai embora. Então, os estados do Nordeste têm outro foco, é diferente daqui. Estado do Nordeste, o foco é gerar emprego, porque são estados desindustrializados. Você vai na Bahia, não tem nada, não tem indústria, tudo vai de fora. Você vai para o oeste da Bahia, na região de Barreiras, que hoje produz mais soja por hectare do que no sul do país, quem está lá são gente aqui do sul. Com alta tecnologia em produção, se produz uva, soja, algodão, sorgo, milho, mileto. Hoje eles estão focados em aumentar de 3 safras para cada 2 anos para 5 safras cada 2 anos. Então, são estados que daqui 5 anos a gente vai ter outra visão. Porque hoje, essa mania de dizer, não, o nordestino é vagabundo, é mentira. Isso eu fui gerente de banco, trabalhei em 6 estados. Isso é tão verdade quanto você contratar alguém do litoral aqui. Então, na tua faixa litorânea, é uma realidade, como é aqui também. Chega o verão, você pega principalmente a mão de obra menos qualificada, 3 meses, fez um dinheirinho e vai para a praia. E lá do mesmo jeito. Mas quando você vai para o interior, a realidade é completamente diferente. Os caras são ansiosos por emprego, o custo é mais baixo, a mão de obra lá é mais baixa, e o que não tem é a indústria. Indústria só vai para lá incentivada e só sobrevive de incentivo. E essa é a realidade do Brasil. Você tem 2 Brasis dentro de um Brasil, né? Tem muito movimento separatista, uma época se falou em separar o Sul, mas qualquer estado que for separar sem São Paulo, não dá certo. São Paulo é o Brasil. Então, assim, tem algumas coisas que vão evoluir muito. É lógico que a pequena e média empresa tem menos acesso a tudo isso. Eu tenho feito muito valuation de empresas para M&A e tudo mais, e a realidade é que os caras não têm uma contabilidade gerencial. Muitos nem contabilidade têm. Tem um contador lá que entrega o quê? A parte fiscal.
pede e acabou. Mas a contabilidade gerencial como instrumento de decisão, 80% das empresas no Brasil não tem. Se você for pegar aqui na cidade mesmo, quantas empresas tem com contabilidade gerencial? Com indicador de performance, com orçamento, com qualquer tipo de planejamento. É lógico que, quando você fala em inteligência artificial, não é que ela não está consolidada e que vai demorar. Ela é cara e é de difícil acesso. Então, vai demorar mais para ser uma realidade em todos. Como é que vocês trabalham isso lá na Anjo, da inteligência artificial? Porque a gente falou bastante até da parte de laboratórios, que eu acho que a Anjo é um avanço já dentro disso, né? Mas, olhando o aspecto de inteligência artificial. Bom, ainda lá dentro da indústria, a gente está utilizando pouquíssimo a inteligência artificial. A gente usa ainda pouco. Na parte de administrativa, processos, a gente já começou, já está evoluindo um pouco mais, mas ainda assim muito pouco perto do potencial que tem. Eu vejo muita gente com medo de utilizar, falar assim, pô, a inteligência artificial vai substituir o ser humano, a inteligência artificial isso. Acho que não vai acontecer nada disso. Da mesma forma que quando veio as máquinas, eles falaram que não ia ter trabalho mais para ninguém, que as máquinas iam substituir o ser humano, não substituiu. Quando veio o computador, a mesma coisa, e agora a inteligência artificial não vai. Acho que ela vai potencializar algumas coisas, evoluir outras, mas não vai. Quem é que utiliza inteligência artificial diariamente? Levanta a mão. Quem utiliza o Waze? O aplicativo Waze no carro diariamente? Diariamente não, eu uso mais. O Waze é inteligência artificial, gente. Você diz para onde quer ir, ele acha a melhor rota, é uma inteligência artificial. Então, assim, a gente já usa isso sem saber, eles só criaram um nome para algo que já existia. Agora está tendo outras aplicações. E a inteligência artificial tem uma coisa muito interessante que pouca gente percebe, que ela ainda não tem senso crítico. Então ela consulta tudo que existe aí na nuvem, na internet, e te dá uma resposta para uma pergunta que você fez. Por isso a importância de saber perguntar, né? Então, se a gente aqui começar a digitar 1 mais 1 igual a 3, 1 mais 1 igual a 3, e milhões de pessoas começarem a digitar 1 mais 1 igual a 3, você vai perguntar para a inteligência artificial, ela vai responder que 1 mais 1 é igual a 3, porque ela consulta a base que tem lá e vai dizer isso. Então, ainda acho que ela vai evoluir. Nas indústrias, ainda tem um grande caminho pela frente. A gente já fez treinamento para todos os líderes lá dentro da empresa e mostramos de que forma que eles podem utilizar a inteligência artificial para ajudar eles no dia a dia. Porque da mesma forma que uma máquina ajuda a fazer trabalhos repetitivos, a inteligência artificial te ajuda em muitos outros processos e acelera, potencializa o teu resultado. Eu criei um curso online que eu vou lançar em breve, e para estruturar esse curso, eu pedi ajuda da inteligência artificial, monte um curso com esse objetivo. Ela estruturou um curso para mim, ela fez 30% do trabalho, 40%, 50%, não sei quanto. A partir daquilo que ela fez, eu fui lá e complementei com todo o conhecimento que eu tenho. Uma facilitadora, né? Ela facilita. Então, assim, um curso que talvez eu levaria 1 ano para criar, eu consegui criar esse curso em menos de 6 meses. Eu vejo o mesmo movimento, que nem é um ponto de inflexão, que nem foi a internet, assim. Ela veio e talvez a gente não se vê mais sem. Eu acho que a inteligência artificial também vai chegar nesse ponto, mas como uma facilitadora, principalmente de movimentos que são básicos, racionais, assim, nesse ponto. Eu acho que ela consegue interpretar algumas coisas nesse sentido e aí tomar decisão com base no que tem como disponível, dados ali. Coisa que talvez a gente demoraria muito para conseguir agrupar isso e ter um olhar assim. Exato. Mas no final ainda é um humano que está por trás disso. Um dado que eu fiquei sabendo também, a gente fez o último episódio do Metamorfose e foi com o pessoal da TOTS e eles estavam falando sobre inteligência. Em 2009 eles já estavam começando a estudar sobre isso. Sim. Então ela tem bastante coisa lá para trás. Assim. Assim, a gente não sente, né? Quantas pessoas aqui tem Alexa em casa? Alexa já está integrando o processo. Você acende a luz da tua casa, você aquece a piscina, você fecha a janela, tudo com a Alexa. A indústria não é um caminho diferente. A partir do momento que você tem um equipamento que ele gere, via exportação, via outro canal, arquivo TXT, qualquer coisa, ele passa a integrar.
E a inteligência artificial, basicamente, é aperfeiçoa a estatística. Quanto mais informação você vai jogando para dentro dela, melhor ele vai aprimorando essa informação. Vai chegar a um nível de detalhe que pode ter certeza absoluta que você vai conseguir administrar uma empresa à distância sem pisar dentro da empresa. E eu não dou 5 anos para isso acontecer. Hoje eu já consigo, Hoje eu já consigo fazer isso há bastante tempo. Você vai conseguir. Veja, isso. Eu estruturei uma empresa de logística tem 30 anos atrás. E essa empresa era uma empresa de inovação tecnológica. Trouxe na época a Autotrack para cá, que é do Nelson Piquet, que é rastreador via satélite. Trouxe o equipamento Nextel, que era aquele radinho que chamava todo mundo. E era inteligência artificial, naquela época. Lógico que com investimento e muito focado em alguns segmentos, algumas ações, mas a gente tinha uma base que a gente colocava um caminhão na rota e a gente se comunicava com o motorista onde estivesse. Fazia checkpoint, sabia onde ele estava, conseguia abrir a porta, travar a porta. E essas coisas só vêm evoluindo. A gente precisa entender que tem empresas de alta tecnologia que estão investindo zilhões de dinheiro basicamente em tecnologia. E esses caras têm gênios por trás estudando, não é para não funcionar, é para funcionar. Isso vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Como a gente diz, né, amanhã começa hoje, eu acho que isso já é um movimento. Assim. Bom, para a gente finalizar, eu queria, antes de agradecer ali, eu acho que o papo vai continuar aqui, a gente vai tendo network, um happy hour para nós, para quem está acompanhando ao vivo aqui. Eu queria que vocês dessem, cada um de vocês, brevemente, um pequeno insight, uma dica, um conselho, algo que mudou a trajetória de vocês. Pode ser um livro que você leu, pode ser um mentor que você conheceu, pode ser um aprendizado de um erro, de um fracasso, algo que serve para você até hoje e pode servir como um insight para quem está aqui e quem está assistindo a gente também. Gimenos, qual que seria uma dica, assim, um conselho? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Quando eu assumi a minha primeira vez como CEO, obviamente, quando você assume, você sabe que tem a responsabilidade sobre o resultado, sobre uma companhia, mas o que me moveu mais fortemente, o que me impactou mais fortemente foi o alçar ali o status, o poder, né? E aí, no decorrer do tempo, o aprendizado, as experiências, os tomos da vida, começa a demonstrar que uma posição de liderança tem mais significado sobre o coletivo e não sobre si, né? Então, essa foi uma mudança de mindset que aconteceu tardiamente. Eu gostaria de ter percebido isso lá no começo, entendido de que esse tipo de responsabilidade tem mais a ver com o coletivo do que consigo, mas foi um aprendizado muito importante para mim. Bacana. E, Marco, qual que é o ensinamento que o pessoal daqui pode levar de toda a sua trajetória? Olha, eu acho que o mais importante seja, na profissão que tiver na vida, é você estabelecer desafios para você próprio. Qualquer atividade. É acreditar em você, planejar, se olhar em 5 anos para frente e ir atrás. E buscar atrás, com foco, determinação, que todo mundo alcança. A gente tudo serve de muleta. Passa muito tempo mais procurando muleta do que procurando solução. E todo mundo é capaz. Não existe gente que não seja capaz de fazer. Basta se dedicar, planejar e correr atrás. Então esse é o ensinamento. Nessas 50 empresas que eu peguei, eu acho que 47 estavam na iminência de falência. E nenhuma delas faliu. Então, eu acho que a gente pode mais do que a gente acha que pode. Basta a gente confiar na gente própria e procurar os caminhos. E isso eu aprendi nessa vida. Prática, né? Na prática, sofrendo muito. Felipe, qual que é o grande ensinamento, insight que a gente leva daqui?
Tem uma frase do Mahatma Gandhi que ele fala: seja você a mudança que você quer no mundo. E eu acho que passa um pouco por isso. Eu sou um cara que eu acredito muito que as duas principais ferramentas de transformação da vida das pessoas, da sociedade, é educação e empreendedorismo. Eu acho que se a gente unir educação com empreendedorismo, a gente consegue transformar a nossa vida, a vida dos que estão ao nosso redor e também de uma sociedade toda como o Brasil, né? Então, hoje eu me dedico muito tempo em ajudar outros empreendedores a transformar a vida de outras pessoas, assim como o empreendedorismo transformou a nossa vida, a vida de quem está lá na Anjo. E por isso eu também estou lançando um curso online para ajudar outros empreendedores, mas eu acho que é um pouco disso, fazer a gestão, profissionalizar o seu modelo de gestão para transformar numa empresa, num modelo de negócio sustentável ao longo do tempo. Acho que isso é uma grande contribuição para o mundo que nós líderes, nós gestores podemos fazer. Então, desse primeiro passo e seja você a mudança que você quer ver na sociedade. Pode contar um pouquinho da ideia do teu curso, assim, porque eu acho que eu lembro que a gente conversou uma vez e ela é mais até uma forma de contribuição do que um próprio curso, assim, né? Eu acho que a gente está falando de pegar insights, eu acho que no teu curso tem bastante coisa disso. Podia contar um pouquinho de qual que é o objetivo grande ali, o que as pessoas, quem quiser, né, ter acesso também vai conseguir ter dele ou aprender nele? Sim, em 2021 eu lancei o meu livro Gestão Profissional na Prática, porque eu identifiquei que o Brasil era um dos países que mais abre empresas no mundo e é um dos países que mais fecha empresas no mundo. E um dos fatores, além de diversas dificuldades que existem, um dos principais fatores que levam a isso é porque o brasileiro é um povo muito empreendedor, mas não é um povo empresário. A gente não tem a cultura de empresário, de gestão. E eu pensei, eu acho que isso eu posso contribuir um pouco com algumas empresas. E nesse livro eu escrevi qual é o modelo de gestão da Anjo, embasado em vendas, gestão de pessoas e gestão de indicadores. Esses 3 pilares foram que estruturaram o nosso modelo de gestão e fez com que a gente crescesse tanto. E aí, esse livro vendeu, ele já foi 9 vezes best-seller, mas o brasileiro não é um povo que lê. E muita gente falava, lança um curso online, E eu não tinha tempo para fazer isso. E aí, ano passado, eu larguei toda a parte operacional da empresa e o gestão de pessoas pediu, Felipe, grava como a gente está crescendo muito, para divulgar o nosso modelo de gestão, eles falaram, grava um curso, porque nós temos uma plataforma de treinamento online interno chamado Anjo Academy, onde a gente treina os nossos profissionais de acordo com o plano de carreira. E o gestão de pessoas falou, grava um curso online explicando como é que é o modelo de gestão da Anjo. E eu gravei esse curso para Anjo. E eu falei, cara, agora eu já estou com a base do curso pronta, eu vou aprimorar ele e vou lançar o curso que faz algum tempo que eu queria lançar e que muita gente pedia. Já é validado, então, na prática então, mesmo. É um curso muito, da mesma forma que o livro, é um curso muito simples, prático e direto para ensinar os passo a passo, com ferramentas, como começar um movimento de profissionalizar o modelo de gestão das empresas. Esse não é um curso para grandes empresas que já estão estruturadas, é um curso para quem quer começar o seu negócio ou quer começar a estruturar um modelo de gestão. Então, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, eu vou dar uma aula online, gratuita, e aí as pessoas que tiverem interesse, depois eu vou lançar esse curso online para ajudar as pessoas. Como falou, hoje não é mais dinheiro que me move, já atingi meus objetivos financeiros, então tem outros fatores, outros desafios que me movem, e eu acho que ajudar a transformar o Brasil, transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo e da educação é algo que mexe bastante comigo e eu gosto muito. Bacana. E a gente vai chegar no fim aqui do nosso episódio. Quem quiser acompanhar depois, tanto o Felipe, quanto o Eymar, quanto o Jimenez, vai ter o link das redes sociais aqui na descrição do vídeo, então a gente vai compartilhar um pouco de tudo isso. E para quem está aqui, felizmente, tem um último papo de resenha, né? Então, quem teve vergonha de fazer as perguntas ou não quis fazer, vai ter a oportunidade de conversar com todo mundo. Queria agradecer vocês, né? Sei que a agenda de vocês é disputada, mas consegui reunir isso aqui. Eu acho que esse é o meu grande feito do ano até aqui. Consegui reunir esses 3 caras aqui para a gente trocar essa ideia. E eu acho que todo mundo saiu daqui com muito mais coisa do que entrou, né? Gente, obrigado, tá? Queria uma salva de palmas para todo mundo.